Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Eu estou muito triste, não dá para dizer que não. Eu tenho um grande amor pela Ponte Preta e imaginava que a Ponte Preta poderia ser rebaixada. Mas existem coisas na sua vida que você vai aprendendo, vai mudando, vai crescendo. E nós temos aqui um mestre chamado Alberto Helena Júnior e ele fala muito sobre isso. A Ponte Preta hoje foi vítima da esperteza, da malandragem, da cultura brasileira de que você sendo malandro, você leva vantagem. Talvez por isso cada vez mais o Brasil, de um modo geral, esteja se tornando uma nação medíocre. A nação do levar vantagem, não importa para quê e por quê e de que forma. Ponte Preta venceu o jogo por 2-0 do Vitória. Ela estaria viva no campeonato, poderia cair na semana que vem, seria natural, afinal é um time humilde, é um time com orçamento baixo e que está há 3 anos na primeira divisão, seria natural até que caísse. Aí aparece um jogador de futebol e ele resolve ser malandro, a troco de nada. Troco da esperteza, da educação, da cultura que se tem no Brasil, que você tem que levar vantagem, não importa para quê. Você é rico, mas você rouba uma banana, que não vai fazer diferença na sua vida. Você não se preocupa com os outros, com o que vai acontecer. Esse defeito cultural do povo brasileiro que ficou bem caracterizado no ato do jogador Rodrigo da Ponte Preta. É claro que ele não é para ser atacado fisicamente, claro também que ele não pode mais jogar na Ponte, óbvio. Mas não podemos jogar no Rodrigo toda a culpa de tudo. Outras falhas aconteceram, outras coisas surgiram. Mas aí é aquela coisa que chama a atenção sobre o nível cultural, sobre aquilo que se passa para as crianças, sobre aquilo que se passa para os seres humanos. O brasileiro tem que parar de ser esperto, de ser malandro. Porque, na verdade, o brasileiro é o quê? Medíocre. Ele é o quê? Motivo de chacota lá fora. O nosso nível cultural é cada vez mais baixo. Cada vez menos nós somos respeitados como povo e como nação, porque tem exatamente essa cultura do eu tenho que ser malandro, eu tenho que levar vantagem. E a malandragem do Rodrigo custou toda essa frustração para o torcedor da Ponte no dia de hoje. Não foi ele que rebaixou a Ponte especificamente hoje. Hoje ele rebaixou a Ponte, mas ela poderia cair na semana que vem. Fez um péssimo campeonato, e aí é culpa da Ponte de trazer um jogador que já passou faz tempo. Quando ele estava no auge da carreira, ele era um jogador meia boca. Agora passou, depois que passou, piorou. E ele já vinha de um antecedente muito grave, que foi aquela agressão no Milton Mendes. Ele não respeitou a hierarquia de um profissional, esse sim estudioso, esse sim uma pessoa que tenta acrescentar algo na inteligência do futebol e da vida. Ele já tinha esse episódio, veio para a Ponte e fez o que fez com a Ponte Preta. Eu acho que esse tipo de lição tem que ficar na nossa vida, na vida das pessoas, porque depois as consequências foram terríveis. Graças a Deus não morreu ninguém, mas poderia ter morrido. Eu não justifico de jeito nenhum invasão, vandalismo, mas eu entendo o desespero das pessoas. Eu estava desesperado de ver o que ele tinha feito. Por que ele fez? Porque a nossa cultura é de levar vantagem. Mais uma vez, o malandro brasileiro ajudou a destruir alguma coisa que estava tentando ser construída. Passou da hora, né? Que tal a gente ser mais estudioso, mais inteligente, mais trabalhador, mais dedicado e menos malandro? A lei de Gerson só serviu para o Gerson ficar doente do pulmão, porque era uma lei que mandava fumar um determinado cigarro. Para mais nada. Em vez de você tentar ser malandro, tente ser estudioso, inteligente, prestativo, tenha um nível cultural melhor. Desse jeito nós podemos ter esperança no Brasil. Senão cada vez mais nós teremos um monte de políticos malandros fazendo o que estão fazendo com a nossa nação. Ok, meus amigos, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate para apresentar os nossos convidados de hoje. E com muita alegria recebemos 2 treinadores importantes, 2 amigos que estão conosco, que é sempre uma alegria recebê-los. Boa noite, Fernando Diniz. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Bacana. Estevão Soares, boa noite, prazer enorme te receber aqui. Oi, Flávio, boa noite, né? E corroborando com com as suas palavras anteriores, parabenizando também pelo lindo texto que você falou aí. Eu acho que é muito triste ver o que nós vimos hoje na Ponte Preta. Eu que trabalhei por 3 oportunidades como técnico, certo? E uma como jogador na Ponte Preta. O que nós vimos hoje, né? Principalmente do Rodrigo, que foi meu atleta, foi eu que lancei ele no time da Ponte Preta em 2000. E depois aquele espetáculo horrível da torcida, muito triste. Infelizmente, uma tarde triste para o futebol campineiro.
Bom, boa noite, Alberto Helena Júnior, boa noite, Chico Lang, boa noite, Miller, boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado, boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Vocês estão convidados para participar desse debate. Vocês podem mandar suas perguntas, suas fotos, seus vídeos para o nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com, telefone 994791633. Mande aí sua pergunta para o Fernando Diniz, para o técnico Estevão Soares. E olha, hoje eu tenho de presente aqui esse livro que o Estevão trouxe para a gente. Aliás, é o Estevão Soares que está aqui na capa. Dá para mostrar aqui? Esse aqui, levantando a taça, ó, é o Estevão Soares. Ele trouxe pra gente este livro muito, muito, muito interessante. Por que o esporte é o campeão brasileiro de 87? Por que o Flamengo não consegue o reconhecimento na justiça? Por que 30 anos depois ainda se debate aquele campeonato? 1987, de fato, de direito e de cabeça, responde a essas e outras incontáveis perguntas. É um livro que encaixa as peças que faltavam no quebra-cabeças do campeonato que levou 30 anos para terminar. Então, para quem gosta de futebol, vai se deliciar com esse livro aqui, tá certo? Então, vai ganhar de presente hoje quem participar do Mesa Redonda. Obrigado, Michele. Foi uma festa muito bonita do Corinthians. E o jogo foi bem legal, mas o ambiente era um ambiente de campeão. Vamos ver. A gente começa a matéria do setor oeste da Arena Corinthians, dia em que o corintiano espera ansiosamente para levantar a taça do heptacampeonato, mais um título brasileiro na conta do clube. E a gente vai dedicar essa matéria para conhecer personagens, histórias, o torcedor, a razão de ser da existência desse clube centenário. Corinthians! Foi o grande momento do Corinthians aí nesse título brasileiro durante todo o campeonato? Eu acho contra o Palmeiras. Foi maravilhoso contra o Palmeiras. O senhor estava aí? Tava, vibrei, nossa. Parecia que ia me dar um infarto. Emoção é o seguinte, ter tirado a porcada, entendeu? Que os caras são muito gogó. Não, porque vamos atropelar o Corinthians. Não ganharam nem do Cruzeiro. Fui, Palmeiras! Chupa! Cara, dia de levantar a taça, tem que sair bem na foto, né? Nossa senhora, feliz demais. Primeiro hepta do Brasil, cara, não tem explicação. Primeiro hepta? Mas espera aí, o Palmeiras não tem 9 títulos? Não, fax aqui não conta. Fax com a gente que não conta. Tua faixa aqui, eu tô percebendo que você tem uma simpatia pelo Palmeiras. Tenho. Eu gosto muito do Palmeiras, gosto muito. A gente ama o porcão, viu? Ó, a gente quer ver ele bem lá embaixo, viu? Qual que foi o grande momento do ano aí do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Eu acho assim, o grande momento nosso foi sempre, desde o começo, todo mundo, né, dizendo que o Corinthians era a quarta força com um elenco limitado, e a gente mostrou tanto no Campeonato Paulista, que nós ganhamos o título paulista e ganhamos o brasileiro agora, que a gente é a primeira força e que nós somos o melhor time do Brasil. Quarta força do quê? Do que quarta força, rapaz? Que Corinthians primeiro, campeão 1. A mídia colocou como o Corinthians como a quarta força, e hoje nós mostramos quem é a quarta força de verdade, né? Heptacampeão brasileiro, tal. Muitos não acreditavam e hoje a gente deu a resposta para muita coisa aí. E esse jogo entre Corinthians e Atlético, o dia que o clube vai levantar a taça do heptacampeonato brasileiro, revela histórias impressionantes, histórias surpreendentes. Qual o seu nome? Meu nome é Adriano. Adriano, você é meu xará, prazer. Cara, o que você vai fazer hoje aqui dentro? Você falou que veio com a sua mulher e a sua filha. Isso. Daqui a pouco eu passo. Você ainda não é casado? Não sou casado. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer uma coisa. Meu amor, Regiane, estamos juntos há 15 anos. Eu te conheci em 2002. Hoje a nossa filha vai completar praticamente aí 7 anos de idade. Então, em nome do meu amor, hoje no dia onde o Corinthians vai receber a taça, vai levantar o hepta, eu vou te pedir em casamento na arquibancada. Vai ser uma surpresa pra você e eu vou fazer esse pedido pra você porque eu te amo demais. Como é que foi esse momento aí da chegada do ônibus? Até isso tá emocionando o corintiano hoje? Qualquer coisa emociona. O Corinthians é Corinthians, aqui é uma nação, aqui é gente que existe. Aqui é gente que faz, aqui a gente faz. É 7 vezes, é sem fax. Aqui não tem fax, aqui é Corinthians, aqui é título de verdade. Só existe Corinthians, não existe outro time no mundo. É só Corinthians, cara. Campeão! Campeão! Enfim, o momento mais aguardado pelos mais de 40 mil torcedores presentes na arena aqui em Itaquera. A entrada do time em campo, que vai receber a faixa de campeão e também levantar a taça do 7º título brasileiro.
E claro que vamos mostrar cada momento da cerimônia, obviamente, né? Mas, Fernando Diniz, quando começou o campeonato era bem inimaginável uma coisa assim, né? O Corinthians ganhar o campeonato com tanta facilidade. O Corinthians, embora o final de Campeonato Paulista, o time terminou com muita força, mas do jeito que foi o primeiro turno do Corinthians é uma coisa absolutamente, como você disse, inimaginável. Mas acho que tem muito mérito ali do técnico. Acho que o Corinthians soube... Acho que o maior mérito do Fábio foi no começo da temporada não gerar expectativa no seu torcedor. Eles assumiram publicamente, internamente não, mas para o público, que era a quarta força, e foram trabalhando quietos. Ele sempre prometeu um time organizado e competitivo. E aí ele conseguiu atender essa expectativa e com o tempo o time foi ficando mais sólido e pontuou muito bem durante o campeonato. Estevão, você como treinador é a história, né? Sequência de trabalho ajuda muito. É uma coisa que raramente vocês têm tempo de desenvolver. Ô Flávio, eu acho que o Corinthians hoje ele vive, mais ou menos, se nós buscarmos, o São Paulo dos anos 90. Estou falando não o Corinthians time, o Corinthians clube. O Corinthians vive uma paz interna, o Corinthians vive com funcionários. Nós estamos falando do caso do Alessandro, do Mauro, certo? Pessoas que vivem lá dentro. Márcio Bittencourt, que vem de uma estrutura, certo? O próprio Carille vem de quantos anos? 8, 9 anos lá dentro. Célio Silva. O Célio Silva. Então, o Corinthians hoje vive em paz, tá? E quando você tem paz, o clube que tem paz, o clube consegue sair fora. O Fabinho, 6 dedos. Então vive numa calmaria dentro do clube. Por que o São Paulo, nos anos 90, ganhou tudo? Por que o São Paulo era imbatível? São Paulo se preparou fora do campo, a fisiologia de São Paulo era melhor, a educação física de São Paulo era melhor, mas, certo, a retaguarda do São Paulo era muito boa. E a retaguarda do Corinthians é assim. Isso tem paz para o treinador trabalhar, paz para a comissão técnica desenvolver todo o projeto que tem, e foi o que nós vimos aí, enquanto os outros brigando, batendo cabeça, se esfaqueando, isso não pode dizer, o Corinthians dentro da tranquilidade dele, o Carille, como o Fernando falou, pôde trabalhar, pôde desenvolver a sua metodologia de treinamento, que é mais ou menos aquela que ele pegou do Tite, que eles vêm, inclusive a metodologia de treinamento, eles não mudaram nada, estão aí há 5, 6 anos, foi implantada pelo Mano, depois a sequência pelo Tite, e a continuação agora pelo Carille. Eu acho que, certo, realmente não podia, acho que não poderia acontecer outra coisa a não ser o Corinthians ser campeão. Miller, esse Corinthians para você também foi uma surpresa? Olha, Flávio, para mim não foi uma surpresa, porque muito se dizia, né, todo mundo praticamente dizia que o Corinthians era um time limitado. É um elenco limitado, é um time limitado. Essa palavra limitado eu não vi nos jogadores do Corinthians. Porque se você pegar o Cássio, é jogador de seleção brasileira. O Balbuena, que falam que o Mina tá aí pro Barcelona, é brincadeira. Fagner. O Fagner, o Arana, que já foi vendido. Você pega o Jadson arrebentando. Machucou, mas voltou depois. O Maicon, quer dizer, o Jô cresceu muito, ninguém esperava que ele pudesse se renovar, se reciclar, que seja. Fernando com 30 Gabriel. anos de idade, ele superou as suas limitações e hoje está jogando muito, não deve nada para os atacantes da seleção, no caso do Tyson e do Juliano. Então acho que eu não vi um time assim, essa limitação toda. Eu vi muita qualidade, aquela chamada posse de bola, e os resultados apareceram. Por quê? Porque o time tinha um time de qualidade, não tinha um elenco de qualidade como o Palmeiras, mas tinha um time de qualidade, e essa qualidade na praticidade foi demonstrada. Mestre Alberto Helena Júnior, o Miller tocou num ponto de elenco pequeno. O Corinthians, a grosso modo, usou 15, 16 jogadores. E uma coisa que a gente muitas vezes entende que é ruim, funcionou bem para o Corinthians. Porque o Corinthians foi todo linear. A partir do técnico, tenho repetido isso, a partir do técnico que tinha a mesma dimensão do time e do elenco, e o elenco, como não era um elenco, como não era um time excepcional, os reservas estavam mais ou menos do mesmo nível, então ficou tudo muito igualado. Como o Corinthians partiu, não era a quarta força, não. Se você bem pensar, ele era a sexta força. Porque antes da bola rolar, você tinha Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Santos. 5 times. No mínimo 5. 5 que o Santos, por acaso, não tinha um grande elenco, mas era o vice-campeão brasileiro.
Depois foi perdendo jogadores ao longo do campeonato. Continua aí, na mesma pontuação do Grêmio. Ali no segundo lugar. Então, o Corinthians era a 6ª força. Mas o negócio deu liga. A torcida encampou. Por que tudo isso deu certo? Exatamente porque era a 6ª força. Que ninguém esperava nada, não tinha nenhuma exigência. Não era, por exemplo, como aconteceu com o Palmeiras, que a torcida não aceitava menos do que 3 títulos no ano. E não conseguiu nenhum. A pressão é outra. O Corinthians não tem pressão. Por incrível que pareça, o Corinthians, que é o time que mais sofre pressão ao longo da sua história, não sofreu pressão nenhuma. Porque todo mundo estava de acordo. Esse ano aqui é um ano de recuperação. E, no entanto, o Corinthians era a 4ª força, né? Todo mundo não, 6ª. O Helena já meteu 6ª e isso justificou. 4ª de São Paulo era, né? 4ª de São Paulo, exatamente. No papel, né, Flávio? 6ª no papel, né? Exato, é claro, tudo é no papel antes da bola rolar. É claro. Ô Chico, esse menor peso do Corinthians, você conhece bem o Corinthians, acabou ajudando mesmo? Fez diferença? Eu acho que o Estevão Soares foi muito feliz no que ele colocou. Porque, a bem da verdade, a gente não pode brigar com o fato. O Corinthians caiu em 2007 para a 2ª divisão. Nós estamos em 2017, se passaram 10 anos. O Corinthians conquistou, de lá para cá, 11 títulos. 11 títulos. Foram 3 títulos com o Mano, que eu estou contando a Série B, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Depois ele ganhou 6 títulos com o Tite, que eu estou contando aí, no caso, foram 2 brasileiros, Supercopa, Copa de Libertadores, Mundial e um Paulistão. E agora ganhou mais 2 títulos com o Carille, no primeiro ano do Carille. Quer dizer, ganhou o Paulistão e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, que é um time que, acima de tudo, tem uma estrutura vitoriosa. Porque qual foi o grande jogador do Corinthians nesses últimos tempos? Que eu me lembro foi o Ronaldo Fenômeno, que passou por lá. Que também não era o Ronaldo Fenômeno mais. Que também não era mais o Ronaldo Fenômeno, claro. Um jogador de fim de carreira. Né? Então, aí você fala, não, mas espera um pouco, mas teve outros grandes jogadores. Roberto Carlos. Roberto Carlos não ganhou nada pelo Corinthians. Ganhou o Campeonato Paulista. Teve o Tevez também. Não, o Tevez é antes. Perdeu antes para o Tolima, pô. Eu estou falando da queda da 2ª divisão. Perderam para o Tolima, Chico, com o Roberto Carlos. Perdeu para o Tolima. E aí que veio o Tite. Que aí é a 2ª fase do Tite. Então, veja bem, é um dado muito precioso esse, porque o Corinthians formou uma coisa que ele nunca teve, que era a infraestrutura. Infraestrutura em todos os setores. Setores técnicos dentro de campo, como disse o Estevam. Aí foi para a fisiologia, para a medicina ortopédica, medicina cardiológica. Análise de desempenho, que análise é muito bom, de desempenho. Centro de treinamento. Centro de treinamento. Funcionários da comissão técnica. Estádio, apareceu um estádio, que a gente nem pagou essa porcaria. E já está aí, só no estádio já conquistou 3 títulos. Só no estádio. Então, quer dizer, e tem desde de 2014, quer dizer, que são 3 anos, um título por ano praticamente no estádio. Então, quer dizer que é realmente uma infraestrutura vitoriosa. Tanto é verdade que, como disse o Estevão, e o Estevão foi preciso nisso, quem montou essa estrutura? Mano Menezes. Quem trouxe Fábio Carille? Mano Menezes. Aí o que aconteceu? A estrutura que o Mano montou, e por isso que eu gosto do Mano como treinador, porque por onde ele passa, ele deixa estrutura. Ele fez isso no Grêmio, ele fez isso no Corinthians, e fez isso agora no Cruzeiro de novo. Então ele fez, o Corinthians deve muito ao Mano Menezes. Aí o Tite veio, quando o Tite veio, ele aproveitou a estrutura muito bem armada, muito bem montada pelo Mano, e aí sim, não mandou o Carille embora, pelo contrário, ele manteve o Carille, porque o Carille... manteve a estrutura toda, né? Então, mas ele treinava a defesa, né? Toda a defesa, esse negócio de treinar, que uma vez veio um jogador aqui do Corinthians, o Paulo André, e ele contou para nós que o Tite agora estava começando a adiantar a defesa até
a intermediária, né? Para deixar todo mundo impedido. A defesa do Tijuana. A defesa do Tijuana. Que agora ele faz na seleção brasileira. Ele faz na seleção brasileira. Mas quem que pôs isso em prática para ele? Foi o Carille. O Carille que treinava os caras assim. Então ele foi aprender, foi criando-se uma escola. Eu me lembro que nós fizemos um programa, Flávio, eu e você, um programa muito, muito histórico, sobre a escola de goleiros do Palmeiras. Foi. E veio até o Berdan Catani, que estava vivo naquele... Sim. Berdan, Valdir Joaquim de Moraes, Marcos Veloso, Zete, foi muito legal. Zete. Sérgio. O Sérgio estava aí também. Quer dizer, e o Corinthians criou o quê? Uma escola de treinadores, uma escola de fisioterapia, uma escola de medicina, uma escola de tudo que você possa imaginar. Quer dizer, não foi só uma escola de goleiros. Foi realmente um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Vamos ver a bola rolando e a gente já fala com o Vanderlei? Podia só falar rapidinho uma coisa sobre o Mano. Eu não sou amigo do Mano, nada a defender o Mano. Mas eu acho que nos últimos 15 anos, mais ou menos, ou 17 anos, nós tivemos 2 mudanças táticas no Brasil. Certo? E uma delas foi com o Fernando, que criou esse time rotativo, mais ou menos que nem a Holanda, do Rino Smith, ou seja, rodando o campo inteiro. E ele está aqui, não é na frente dele que eu falo sempre. E o outro foi o Mano. Nós jogávamos no 3-5-2, era praxe, né, mais ou menos em 2006, 2007. E o Mano trouxe esse 4-2-3-1. E eu joguei contra o Mano várias vezes, você não sabia o que fazer. Eu cheguei a colocar um terceiro zagueiro de lateral esquerdo ou de lateral para marcar os 3-5-2, esse 4-2-3-1 dele aberto. Ou seja, então acho que não só nessa concepção, mas a concepção tática também, ele conseguiu essa inovação no futebol brasileiro. Vamos ver o jogo, e aí o Vanderlei fala também sobre o Corinthians, sobre a atuação de hoje. Jogo que, aliás, até porque estava todo mundo na boa, foi um jogo muito legal. Vamos lá. E aí autoriza o árbitro, está valendo, bola rolando em Itaquera para Corinthians e Atlético Mineiro. O Jadson deixou para o Jô, que briga, recupera, ganha, ele quer ser artilheiro. Na sequência vem o Jadson, bateu para o gol e a bola para fora. Tem Camacho pedindo, Fagner tenta a jogada, ganhou do Valdívia, ainda o Fagner, dali para o Rodriguinho, fez o giro, bateu para o gol para fora. Mais um lance muito, muito, muito bonito do Rodriguinho. Aí Jadson para o Fagner. Ainda o Fagner de novo com o Jadson. Bela troca de passe. Saiu a batida na trave. Insiste o Cleison. Bateu, houve o desvio, escanteio. Mas o Jadson bate muito, muito bem na bola. Fábio Santos, Otero, Fábio Santos, Otero, partiu Otero e gol do Atlético! Aos 28 minutos eu dizia, na bola parada, na bola parada, na bola parada, o Atlético pode abrir o placar. O Atlético que nada fez até agora. Ainda o Jadson, pode até bater para o gol, lindo lance, lindo toque para o Cleison, e a bola para fora, teve torcedor gritando gol, mas a bola foi para fora, vai Jadson para a cobrança, levantamento saiu, olha o Jô chegando, gol do Corinthians! E foi de Jadson cobrando falta. Ficou a impressão que o Jô tocaria na bola, mas a bola entrou na cobrança do Jadson. Ele beija o escudo, comemora e o Corinthians empata. Levantamento acontece, olha o Jô de cabeça para fora. Belo toque do Jô para o Cleison. Fez a finta, escapou da marcação, tocou atrás. E a batida do Marquinhos Gabriel. Não, nem foi o Marquinhos Gabriel que bateu, foi o Arana. Bela jogada. Lindo lance, o cruzamento, Rodriguinho, Vitor. Uma defesa linda, 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 porque o gol estava desenhado. Marquinhos Gabriel empate para cima, não tem ninguém na área, vai chegando o Jô, ainda o Marquinhos Gabriel fez a finta e que golaço!
Que golaço! Gol do Corinthians! Marquinhos Gabriel, aos 12 minutos do segundo tempo. Olha só o Cássio! Ia pegando de surpresa até mesmo o narrador. Que coisa! Otero, para variar. E ele bateu direto! E o Cássio, atento, evitou o pior. Vai tentar levantamento do Atlético, tentando empate. Mais uma batida direto pro gol e quase um gol olímpico. Gente, esse Otero é de outro mundo. É uma atração à parte o Otero. Mais um levantamento, gol do Atlético! De tanto tentar, consegue um empate na bola parada no cruzamento. Fred! Fabinho, Elias correu. Dali pro Fred na cara do gol, lindo lance, limpou o Cássio, pintou o gol pra fora! O Fred perdeu o gol mais feito dos últimos tempos. Fez o toque pro Jadson, Marquinhos Gabriel, tem como opção Fagner, preferiu com o Gabriel. Maicon pode bater pro gol! E o Vitor faz uma defesa importante no tiro de longe do Maicon. E olha só a bola de graça pro Cleison. Ajeitou pro Maicon, bola pra fora! E teve gente de novo que gritou gol. De novo pro Fagner. Tem Jô esperando na área. Olha o cruzamento. Olha o Jô de cabeça! E a bola para fora. Teve a chance o Jô. Aos 47 do segundo tempo. Vai acabar o jogo lá. Ele vai pedir a bola e vai terminar. Quer ver? Olha só. Apita o árbitro, final de partida em Itaquera. Corinthians 2, Atlético Mineiro também 2. No jogo da entrega da taça, o Corinthians empata em casa contra o Atlético Mineiro. Olha, poderíamos escolher vários lances como o nosso lance Lux Collor nessa partida. Que realmente, jogadas bonitas e interessantes. Vocês repararam, não foi nem eu que reparei não, quem reparou foi o Mauro Betti. Como o Otero bate na bola lembrando o Marcelinho. Impressionante. Lembra o Marcelinho Carioca, o jeito de bater na bola. Negócio, o que é muita coisa, né? O que é muito legal. Mas o nosso lance Lux Collor de hoje vai pro gol do Marquinhos Gabriel. Que gol maravilhoso que ele fez, jogada bonita, tinha entrado no transcorrer do jogo, deu esse corte pelo meio, bateu. A bola foi saindo, caixa. Um golaço do Marquinhos Gabriel, realmente um gol muito bonito. O nosso lance Lux Collor desta noite. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor, nosso lance Lux Collor, o gol do Marquinhos Gabriel. E realmente, né, Vanderlei Nogueira, boa noite, poderemos escolher vários lances, né? Não faltaram lances bonitos. Vários lances. O Vanderlei está aí? Sempre, ao seu lado, é um prazer. Eu queria dizer o seguinte, que tudo na vida é fase, né? Porque tem hora que dá tudo certo, tem hora que a coisa não entra, e a gente torce para que todo mundo tenha bons momentos. O Corinthians teve um primeiro turno impecável. Essa palavra já foi usada muito aqui, e foi mesmo. Poderia ter vencido o campeonato, venceu o campeonato com tudo aquilo que conquistou no primeiro turno. No segundo turno patinou, e a gente cansou de falar, Corinthians patina, todo mundo patina e não consegue chegar no Corinthians. Quer dizer, a gente brincava, inclusive na redação, com todos os companheiros, saía um gol, por exemplo, na segunda divisão da Birmania. Na segunda divisão da África do Sul. Esse gol ajudou o Corinthians de alguma maneira. É um negócio, é uma fase espetacular. E hoje nós tivemos alguns exemplos incríveis. O técnico tira o Camacho, põe o Marquinhos Gabriel, você está suspirando pelo gol dele, que foi verdade. Quer dizer, estrela. Aquele lance do Cássio,
que ele deu uma furada, se fosse o Alex Muralha, a bola teria feito o quê? Entrado no duas gol. vezes. Duas Entrava, vezes. batia, Vai, botava, volta, vai, volta. Seria um negócio... E o do Fred? O Fred cortou. O Fred deixou o Cássio, passou, foi embora quase no meio campo lá e meteu a bola na arquibancada. E o Fred, né? E é o Fred, não é o Nogueirinha, que estava jogando centroavante. Mas aí que tá, aí eu escuto aqui o Estevão conversando e o Fernando me escuta, mas eu vou falar porque eu vou entregar. O Fred não tem mais equilíbrio. Não, tipo por quê? Mas se é o Muralha... Mas se o goleiro fosse o Muralha... Ele tinha equilíbrio. O último equilíbrio dele. Então, tá tudo certo. Era o último gol de equilíbrio da vida dele. E eu agora, para concluir a participação aqui, queria dizer o seguinte... É que jogador vê jogo de um jeito que a gente não vê, né? Que no futebol, e tem 2 treinadores aqui que vão dizer isso, amanhã é outro dia. Acabou tudo. Acabou. Amanhã, se tomar uma trombada na estreia do Campeonato Paulista... Ou na Libertadores. Ou na Libertadores. Vai ter uma... Eu nem vou falar da Libertadores porque ainda vai chegar, mas no Campeonato Paulista já vão começar, tá vendo? Não sei nem se vai para a Florida Cup, mas se for, fique esperto, porque dependendo do resultado... Então, a gente sabe que é isso. Agora o Corinthians está pensando em 2018, tomara faça tudo aquilo que foi dito aqui, que tem estrutura, que tem tranquilidade, é verdade, vai poder trabalhar dessa forma. E o estádio faturou, nas bilheterias, gente, 45 milhões. 3 anos. Juntando... Não. Esse ano. Juntando... Só esse ano. Juntando todos os times do Rio de Janeiro. Não chegam na metade do que o Corinthians faturou. Quer dizer, então, e se não tivesse a dívida, o Chico falou bem, tem o estádio, tem que pagar, só aquela dívida de 450 milhões... Só esse ano entraram nas bilheterias 10% da dívida. Um ano. Em um ano. É que tem compromissos, tem uma série de coisas, então não pode mexer nesse dinheiro para investir no futebol. Mas vai ter que pagar o juros. Lógico. Agora, né? Mas que foi um sucesso financeiro nas bilheterias. Hoje, o jogo... Vem cá, gente. O jogo valia uma taça que já foi, entre aspas, comemorada na rodada anterior. Casa cheia. E se tivesse mais lugares seriam vendidos. Então foi um Corinthians de grande sorte, competência e eficiência em 2017, mas tem que pensar a partir de agora em 2018. O Vanderlei, o Flávio lembrou outro dia uma coisa aqui, acho que foi o Flávio, que uma vez o Sócrates estava conversando com não sei quem, quando ele chegou no Corinthians, um virou para o outro e falou assim, foi o Amaral. O Sócrates é o Amaral, foi o Amaral, lembrei. O Sócrates virou para o Amaral e falou assim, o Corinthians perdeu de 1-0, esse resultado para a Ferroviária, sei para quem. Aí o Amaral virou para o Sócrates e falou, Amaral, Sócrates, nós estamos ferrados, hein? Ele falou assim, Amaral, nós temos a obrigação de ensinar essa torcida a torcer. É verdade. Você lembra disso? Eu contei. Você contou? Da conversa que nós tivemos no vestiário do Corinthians. Isso. Fechado lá, porque a torcida queria derrubar a porta para pegar a gente. Lá no Parque São Jorge. Então, no Pacaembu. Eu, o Amaral e o Sócrates. Por falar Aí o Sócrates disse, eu vou ensinar esse povo a torcer. Me ensinou. Por falar em derrubar, tem um lance polêmico nesse jogo. O Gabriel, o jogo cai na área. E lance com o Gabriel do Atlético. Vamos ver se foi pênalti, só pra gente depois ver a festa do Corinthians, né? Vamos ver o que vocês acham desse lance aí. Vamos ver. Tem vários ângulos e tal. Vamos ver melhor. Claro que nós já vamos ver de outro posicionamento melhor. O Jô está desesperado para fazer um gol para ser artilheiro isolado no campeonato, né? Então, Miller, houve alguma coisa? Como diz o italiano, niente, nada. Nada, é muito Estevão. Acho que não, o jogador do Atlético está com a mão, né, tá com as mãos assim para trás, para cima, dá para ver isso aí. É que o Jô gira nesse tempo. Ele gira, vê que não vai mais ganhar a bola, porque tem outro jogador do Atlético, e acaba se jogando. Chico? Não, foi pênalti sim, porque... Não, mas é verdade. Se você parar um pouco para observar, o pé direito do Gabriel puxa o esquerdo do Jô. O Jô perde o equilíbrio embaixo. Embaixo tem que olhar esse lance. Realmente ele perdeu o pé de apoio. Mas o Jô, ele é tão profissional que ele não se atirou quando ele perdeu o pé de apoio. Ele tentou fazer o gol,
porque ele viu que dava para alcançar a bola, mas ele errou o cálculo. Se ele cai na hora que ele é tocado, é pênalti, não tem como fazer. Ó, aí, ó, ele dá o rapa no joelho, ó, agora, aí. O cara pega perna direita, tem fundamento. Pega a perna direita do Jô. E aí o Jô cai, ele perde o pé de apoio. O Jô não demorou para cair. Os olhos de lince do Chico buscaram aí. Helena, pênalti mesmo? Eu acompanho aqui o relator. Eu mudo um pouquinho também agora, Flávio. Boa, Chicão. Isso aí foi percebido, não foi por mim, foi pelo nosso carequinha lá, foi o nosso editor que percebeu. Até ele me chamou lá e falou assim... O André Veron. O André Veron, obrigado. Ó, aqui, ó. O André Veron percebeu na hora, Chico, foi pênalti. E o posicionamento do árbitro está a 5 metros do lado. De frente para ele. Mas isso não quer dizer nada. O espantalho pode estar em cima da bola e eles não veem. Fernando Diniz, pênalti? Eu estou em dúvida, mas eu estou mais para pênalti. Vanderlei? Pênalti, e o árbitro está bem colocado e o auxiliar não aparece claramente na imagem, mas ele está 1 metro fora da imagem. Os dois viram, acho que deveria ter sido marcado. Aqui é o seguinte, todo mundo olhou em cima, eu também olhei em cima na hora. Eu realmente achei que nada, nem... Sabe aquela você não dá nem bola? Você fala, pô, por que ele não ficou em pé e fez o gol? Ele deu uma banda. Ele deu uma bandada. Não, mas ali, Flávio, vamos pela imagem. O jogador do Atlético toca no pé do Jô, mas só que lá na frente o Jô se joga. Então, se fosse pênalti, já deveria ter caído quando o jogador tocou no pé dele. É que ele pensou que ia alcançar a bola mesmo. Quer dizer, esse tipo de lance, o Fernando Diniz está aqui, o Estevão, poxa vida, cada segundo tem esse lance aí na área, uma disputa, quer dizer. Pra mim não foi pênalti por conta disso. Você está inocentando o árbitro, né? Por causa da maneira como ele caiu. Até porque o árbitro está em cima do lance. Não tem por que ele não apitar. O auxiliar também ali atrás, a 5 metros, quer dizer. O jogador atlético pisa no pé dele, sim. Mas lá na frente, quando ele vê que a bola ele não vai conseguir mais pegar, ele se joga. Então poderia ter caído antes, quando o cara pisou no pé dele. Faltou reflexo para ele fazer isso. Vamos para a festa do Corinthians? Vamos ver o momento da entrega da taça, né, Michele? Você que gosta de festa. Adoro. Vem com roupa de festa e tal. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, esse é o momento que o Cássio, que foi mas o Roberto Andrade tá bravo, olha lá. Medalhas, e aí não tem nenhum problema, porque quem costumava pegar a medalha tá lá em Nova York, então tá mais tranquilo. Olha como o Roberto Andrade tá bravo, tá dando uma bronca no Feldman, olha lá. Quase nem pegou a medalha. Tá havendo uma discussão entre o Roberto Andrade e o aquele carequinha ali, ó. Aquele é o diretor de competições. Nossa, por que o Roberto estava bravo nesse momento, será? Ele estava bravo. Olha lá, continua a discussão e todo mundo querendo saber o que o Roberto Andrade está discutindo com o Walter Feldman. E a gente está aguardando um posicionamento oficial do Roberto Andrade até agora. Mas o nosso repórter do site gazetesportiva.com, o Tomás Rosolino, ele me passou o seguinte, que ele foi impedido de levantar a taça novamente, como ele havia feito em 2015, pelo Walter Feldman. Ele foi avisado que não era para ele levantar a taça, que ele só poderia levantar a taça após o Cássio. E eu concordo com isso. Tá certo. Olha, por incrível que pareça, eu vou dar razão para a CBF. Em 2015, até a CBF, de vez em quando, faz alguma coisa decente. E aí falaram, olha, quem vai levantar a taça é o Cássio, você não vai poder levantar a taça. Depois, se você quiser, você levanta a taça. Concordo. E aí ele foi lá falar, questionar, eu sou presidente. Quem tem que levantar a taça é o jogador, não é presidente de clube, não. Concordo plenamente, concordo. Nessa aí, eu lamento profundamente ter que concordar com essa coisa chamada CBF. Se foi por esse motivo, o repórter apurou legal, então tá corretíssimo. Ele vai perguntar pro Roberto Andrade, tá esperando até agora o Roberto de Andrade para falar com ele lá. Mas deve ter ele sido já isso soube mesmo, que foi Almir. isso. Se eu conheço o meu eleitorado, se fosse por outro motivo, ele já tinha se manifestado. Isso sem dúvida nenhuma. Então deve ter sido por isso mesmo. E vou dizer mais uma coisa para você, Chico. Conhecendo o futebol como a gente conhece, eu acho que ele queria levantar a taça, claro, tem ego. Mas mais porque da outra vez deu certo. Aí, pô, deu certo dessa vez. Vamos fazer de novo, para dar certo de novo. Mas ele não vai estar mais lá no ano que vem. Mas sabe como é que é? Tem ego, claro que tem. Mas eu acho que tá bom, deu certo. Eu queria dizer o seguinte. O presidente que levantou 2 taças. Pode ter sido isso, que a gente vai ter a confirmação. Deve ser mesmo, tem muita lógica. Ele vai assumir pode ter isso sido também, isso. Mas pode ser também pela maneira como falaram. Tipo assim, é o presidente do clube, está na casa do Corinthians e podem ter mandado lá, como diz o Chico, um Zé Mané, que deu um recado, um recado atravessado, está falando com o presidente do clube e que talvez, se falasse de uma maneira mais diplomática,
não teria gerado uma situação. Então, eu só estou dizendo que eu não sei se foi isso. Mas é que por conhecer muita lógica. Você tem muita lógica. Por conhecer como funcionam as coisas. Não, a CBF se acha importante e fundamental. E ela é arrogante. Não, mas então seria interessante, né, a CBF, né, ela partir de uma norma, fazer um comunicado. Não, mas tudo que a partir desse campeonato X, quem vai levantar são os capitães. Né? O meu amigo Estevão, precisa fazer isso? Não, eu concordo com você. Eu acho que quem tem que levantar é o jogador. Concordo. Tem que levantar o jogador. Até aí tudo bem. Agora, eu também concordo. Se houve essa coisa que o Vanderlei falou de uma coisa mal educada, o cara não pode ouvir desaforo na casa dele de um organismo que suga o Corinthians. Mas quem falou que foi uma coisa mal educada? Não, o Vanderlei levantou essa hipótese. Mas como está supondo também, se foi isso. Como a CBF é arrogante, é possível. E a CBF não presta para nada. Quem presta, o Corinthians é explorado pela CBF. Se a CBF acabar, não vai fazer falta nenhuma. Vai melhorar a corrupção no Brasil, vamos ter menos. E o Corinthians é o Corinthians. A informação oficial que eu tenho do nosso repórter Tomás Rosolino, lá do site gazetesportiva.com, é que ele foi informado pelo Manuel, acho que Manuel Flores, é o diretor de competições. E pelo secretário, que ele poderia levantar a taça apenas após o Cássio levantar a taça. A ideia é correta. Agora, se houve falta de educação, o Corinthians não pode se submeter à CBF nunca. É que eu já vi Corinthians chegar... é importante, a CBF não presta para nada. É o que o Chico acabou de falar. A experiência da gente, eu já vi chegar tanto recado atravessado, mal criado, arrogante. Sim. Sabe como é que é? Com todo respeito, o porteiro... Tipo assim, você não vai levantar a taça, né? Sabe como é que é o porteiro de boate mal orientado? Que se ele falar de uma maneira, você aceita. Se falar de outra, você se sente ofendido. É diferente. Então... Quantos campeonatos você viu dentro de campo, Vanderlei? Mais ou menos. Muitos, né, Chico? Você sabe muitos disso. Não, mais ou menos. Uns 300. 300, 400? Muitos. 600, sei lá. Você está na profissão desde que ano? Chico, faz muito tempo. Nossa, 70? Mas é verdade. Década de 70, isso aí. Então, sabe? Então, ele tem... E a CBF é arrogante. E os dirigentes de futebol têm ego grande. Principalmente de federação, confederação, tudo narizinho empinado. Tem um cara, já que você está falando, 10 segundos. Tem um cara que está preso agora, chamado Rafael Esquivel. Difícil saber qual Esse cara era o presidente da Federação da Venezuela. Foi condenado, foi expulso agora, foi condenado e a FIFA eliminou o resto da vida ele do futebol. Não pode passar na porta de um estádio e tal, porque foram tantas os trambiques que ele fez, como todos os outros, que ele foi eliminado. E aí apareceu a foto dele, tinha até esquecido. Quando eu vi a foto, falei, poxa vida, estou feliz com a condenação desse cara. Por quê? Porque ele vinha aqui para São Paulo e ele era o delegado da Comebol. Para ganhar uma grana, ele vinha aqui para São Paulo, então os jogos da Libertadores, ele era o delegado. Mas ele chegava como um estadista, botava todo mundo, ninguém conseguia falar com ele, queria segurança, queria um carro especial que a federação cedia. E ele nem falava com o repórter. Quem é repórter aqui? Olhava, chamava a polícia, não conversava, mandava afastar todo mundo grosseiramente, a gente sabia que não podia entrar no estádio. Então, enfim, só tratou todo mundo a pontapé. Quando ele foi preso agora e expulso do futebol, eu confesso que fiquei assim, poxa vida... Como ele estará tratando... o carcereiro? O corrupto normalmente é arrogante. Às vezes tem um corrupto boa gente, mas normalmente o corrupto é arrogante. Reparem, lembrem nos grandes corruptos e vocês verão que normalmente eles são arrogantes. Isso é uma coisa ligada à outra. Fernando Diniz, Flávio, só uma coisa. Ele lembrou de um dirigente arrogante. Rafael Esquivel. Rafael Esquivel, que o inferno leve. Agora, eu lembrei de um que era legal. Teve outro que suicidou lá fora, não foi? Não, mas esse não vai fazer. Na Argentina. Pulou na frente no trem, ele tinha levado 4 milhões de dólares identificado pelo FBI. E outro que denunciou a cartolagem do México foi morto pelo próprio segurança. Mas, bom, eu lembrei do dirigente bonzinho pra caramba. Grande abraço para ele, não sei onde ele está, faz tempo que eu não vejo, mas quebrava todos os galhos do mundo. É verdade. Te perguntava se você estava bem, se estava bem em casa, se você queria ligar para sua mãe, queria ligar para sua mulher. Nildo Nejar. Hildo. É Hildo? Como é que é? Hildo. Não é nada contra ele. Hildo. Agora, em compensação, não havia nada mais arrogante, nojento, sabe, como dizem os italianos, esquifoso do que um cara chamado João Avelange.
Ele era um nojo, isso é nojo. verdade. Esse cara, ele era deprimente. Ele te obrigava a falar com ele só de terno e gravata, como se ele fosse acima do bem e do mal. Ele se sentia um deus. E era um deus mesmo, deus da corrupção. Ele que trouxe o crime organizado para o futebol. Ô, Flavinha, você me permite revelar aqui um episódio vivendo com essa figura que você se referiu. Essa nefasta figura. Ele era presidente da CBD, na época, e veio aqui a São Paulo, na Federação Paulista, fazer uma palestra e tal, nós fomos entrevistá-lo. E eu estava, há algum tempo, isso nos anos 70, achando que esse negócio dos clubes viverem só de bilheteria não dava conta, não. Era preciso arrumar patrocínio, botar anúncio na camisa, né, como se fazia na Bélgica, na França, naquela época já. Aí eu perguntei isso para ele lá no Ágape. E ele disse que não podia, que isso aí ia ferir as tradições dos clubes, ia manchar a camisa tradicional dos clubes. De jeito nenhum, não admitiria. Bom, nós trocamos lá algumas farpas e ele ficou indignado, foi embora, acabou com a entrevista. E foi para a CBD e baixou uma portaria, uma norma, proibindo o uso de anúncio em camisa comercial, de patrocínio. Foi para FIFA. E armou esquema com a Adidas. Armou esquema com a Adidas e obrigou todos os clubes, todas as seleções a usarem o negócio da Adidas. E o Julito Coutinho, quando presidente da CBD, já era CBF, botar um raminho de café, em homenagem ao Instituto Café e tal do Brasil, que era um produto nacional, ele proibiu. Não, mas é assim. Aí ele armou, ele trouxe o crime organizado através dessas empresas de futebol. Flávio, informação oficial agora. Tá. Já chegou aqui, nosso repórter Tomás Rosolino acabou de conversar com o Roberto de Andrade. Então, teve a questão da taça, mas o Roberto de Andrade disse que ele estava chateado com esse negócio da taça num segundo plano. Que a primeira questão é que a CBF não deixou funcionários do clube entrarem no gramado. Palavras do Roberto de Andrade. A CBF vem na minha casa falar quem pode entrar no campo e quem não pode. Eu não admito isso. Disse que depois disso, ele ficou bravo com o negócio da taça, mas o que deixou ele alteradíssimo, ele estava alteradíssimo, foi de não deixarem funcionários do Corinthians entrarem no gramado. Palavras do nosso repórter Tomás Rosolino, ele estava alteradíssimo. Falou que o Pablo estava esquecido na França, ele estava quente, estou subindo um registro, aí está subindo agora lá no site gazetesportiva.com um registro dele reclamando da CBF. Então foi justamente sobre isso. O Roberto Andrade queria que a equipe que trabalha no Corinthians também entrasse no campo para comemorar junto com os atletas. Deve ter sido aquilo que o Vanderlei falou, coisa mal educada. E eles não deixaram. Como último episódio de arrogantes, o Nicolas Leoz, outro grande corrupto, morreu esse vagabundo ou ele não morreu, né? Foi autorizado. Não, ele está sendo processado. Foi autorizada a extradição dele para os Estados Unidos. Ótimo. Esse vagabundo, ele vivia destratando. O Roberto Petro, uma vez, quase meteu a mão na cara dele, porque ele falou umas bolachas lá. E o Roberto Petro não era um cara muito educado. Né? Tá aí o nosso querido Petro nos assistindo e foi para cima dele. Outro arrogante e corrupto de marca maior. Fernando, eu sei que você sempre teve um grande relacionamento com o Fábio Carilli. Eu queria que você contasse para ele, quando vocês dois eram meninos, como é que era a relação de vocês, se vocês falavam muito de futebol. Não é para entrar muito na intimidade. Como é que era, a ligação de vocês? Moleque de periferia, seu velho. Moleque esperto. Não, a gente teve uma relação, a gente jogava num time chamado CTC da Vila Ema, onde a gente começou. E eu vi com o Fábio durante um período aí em torno de 11, 12, 13 anos. Depois a gente ficou bastante afastado. Ele foi... Vocês eram amigos assim de todo dia? Nessa época a gente jogava junto, se encontrava, a gente não morava muito perto. A gente se encontrava no clube para poder jogar junto. E aí depois ele jogou um pouco no Juventus também. Mas o Fábio, se eu não me engano, ele teve que mudar para Jaú. E aí ele seguiu por lá nas categorias de base. Lá. Ele jogava bem?
Jogava bem, lateral esquerdo e zagueiro. Que é? Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Teve o Roberto Carlos assim, não? Ele foi meu jogador. Ele era bom na marcação pra O último caramba. clube dele. Marcação. Quem era melhor, ele ou você? Eu era melhor que ele, né? Último Era outra clube. posição, né? Outra posição. O último clube do Carille foi comigo no Barueri. 2000. Isso aí. 2007, Titular ou reserva? Ele era reserva. Foi lá que ele virou treinador, né? Foi lá que ele começou a virar. O Fábio Carilli. Que lateral esquerdo bom, aquele que dá o carrinho, pô, cospe do lado. A torcida grita, né? Carilli deu uma entrevista especial aqui pro Mesa Redonda, contando um pouquinho desse ano maravilhoso na vida profissional dele e no Corinthians. Vamos ver. Legal, o nosso convidado no Mesa Redonda Futebol Debate, nada mais, nada menos, é o técnico campeão paulista, campeão brasileiro, Fábio Carilli. São 9 anos de Corinthians e 10 títulos conquistados. Já caiu a ficha ou não? No Campeonato Paulista demorou muitos dias, assim, para cair, sabe, não entendendo muitas coisas ainda que estavam acontecendo na minha vida. Tudo que se falou, tudo que a gente passou, então demorou bastante. Mas agora, depois do Campeonato Brasileiro, no dia ali, eu ainda continuei meio assim do título no jogo contra o Fluminense. Mas quando eu acordei no outro dia, assim, não dormi na verdade, né? Por volta de 6 horas da manhã, liguei a televisão e começo a ver os noticiários, as mensagens que recebi da Austrália, fiel Austrália, Japão. Aí naquele momento eu chorei demais, assim, torcedores que foram pro estádio não conseguiram entrar, mas ficaram do lado de fora treinando. Torcendo. Então a gente muitas vezes aqui dentro não imagina a grandeza que é tudo, né? Assim, até que ponto pode chegar. Então na quinta-feira de manhã sozinho em casa, assim, aí eu chorei bastante. Aí a ficha caiu. Primeiro turno invicto, algo que não era frequente, um primeiro turno avassalador, o Corinthians somando, abrindo vantagem. Você chegou a se surpreender com o seu time? Sim, bastante. Né? Eu tinha assim com planejamento, é claro que aqui eu trato com os jogadores de jogo a jogo, mas na minha sala ali fico pensando de tudo, e eu queria ter, no início do campeonato, eu quero terminar esse primeiro turno com 35, embolado entre os primeiros ali, chegar embolado entre os primeiros, faltando 8 rodadas ali, para depois no final a gente medir força, né? E de repente o primeiro turno foi dessa forma, fazendo 47 pontos, né? Maior pontuação dentro de um turno, de uma forma invicta. Aí você já soma do Campeonato Paulista com 34 jogos, nós chegamos a 34 jogos de invencibilidade, em 100 e tantos anos de Corinthians aí. O maior tinha sido 37, somos a segunda, né? Maior marca nesse sentido aí. Então é um ano assim que não é para se esquecer, ainda mais sendo o meu primeiro ano. E aí eu quero que você fale agora de um dos momentos que, para mim, ficou muito marcado nessa sua campanha. O treino na véspera do Palmeiras na Arena, 32 mil torcedores na Arena na véspera do Clássico. Como é que foi isso para você, Carilli? Fala pra gente. Então, essa semana nós sabíamos que se a gente perdesse pro Palmeiras em casa, o campeonato é até a última rodada para ser definido. Então foi uma semana que eu vi os jogadores assim, um pouquinho impressionados nesse momento, normal, né? Não tem como ser diferente. Aí vamos lá para a Arena, nos surpreendeu, né? E o Alessandro recebendo pelo celular, ó, já entrou 20 mil, e a gente chega no estádio, já entrou 25, enfim, né? Chegamos lá, foi algo que nos surpreendeu. E não foi só a vida do Fábio Carilli que mudou, com certeza, né? Com esses 2 títulos, com a campanha, com o trabalho realizado. A vida das pessoas que estão no entorno do Carilli, né? A gente tem até uma surpresinha aqui para você. Dá um som play aqui, dá uma olhadinha aí que já tem recadinho para você. Oi, Fábio. Aqui é seu pai. Muito feliz por tudo que está acontecendo com você. Muito feliz pelas conquistas. Você é um cara trabalhador, você é um cara que merece tudo que está acontecendo. Estou muito feliz por tudo, Fábio. Por tudo que você faz pela família, por tudo que você faz pelos amigos, por tudo que você faz pelas pessoas, inclusive pessoas que você nem conhece. É isso que importa. Ajude, não interessa quem. Tem muita gente precisando. E você está hoje colhendo os frutos do que você plantou. Filho,
Um beijo no seu coração. Oi, Fábio, tudo bem? É a mãe que está falando. Nós estamos muito contentes aqui com a tua vitória, com o teu sucesso. A cidade toda está empolgada, te aguardando em dezembro. A saudade é muito, que a gente se vê muito pouco durante o ano. Mas Deus preparou isso para você e a gente torce para que corra tudo bem. E que o ano que vem seja um ano vitorioso que nem foi esse. É o que eu desejo. E um abraço e um beijo e tudo de bom para você. Se eu não tivesse chorado tanto esses dias atrás que nem eu chorei, com certeza emociona. A gente teve uma decisão muito difícil quando eu tinha 19 anos, onde eu trabalhava numa usina e ganhava 2 salários mínimos e ajudava muito em casa mesmo. E faço um teste no Sertãozinho, profissional, né? Essas coisas ficou passando, pós-jogo, final de jogo, no outro dia de manhã, né? E minha mãe não querendo que eu fosse naquele período, meu pai sim, aquelas coisas, e eu vou para tentar algo que eu sabia que era difícil, que eu sempre vi. Em 93 parei de trabalhar, comecei a jogar com 2 anos, eu chego no Corinthians como atleta, né? Sem ter tido base, sem ter tido nada. Na época isso aí foi muito gratificante, mas eu acho que eu deveria ter passado por uma escada, na época saído de um 15, ido por um União São João de Araras que na época era bom, passado por um Guarani, enfim, as coisas aconteceram muito rápido, eu me assustei. Chegar com uma casca maior, né? Chegar ali, ter passado 1, 2 anos assim, num grau maior, assim, num degrau maior, né? Mas aconteceu muito rápido, como aconteceu também na minha carreira. Sonho? Não sou de sonhar alto, né? Mas por tudo que aconteceu esse ano, já falei isso algumas vezes, meu sonho hoje, né, é de quem sabe não fazer um grande trabalho numa equipe grande da Europa. Falando de equipe grande, porque o Felipão fez um ótimo trabalho em uma seleção, né, de Portugal. Então hoje passa a ser meu grande sonho, meu grande objetivo como profissional. As amizades, os amigos? Continuam os mesmos, das mesmas formas, claro que agora um pouquinho mais distante, né? Sempre mais pelo celular, pelo WhatsApp, grupos lá de Sertãozinho que sempre falando, sempre acompanhando o que eles colocam. Aliás, já que estamos falando de amigo, olha o que espera lá em Sertãozinho, ó. Vixe. E aí, Fábio, beleza? Estamos aqui para parabenizá-lo, estamos reunidos para agradecer e acompanhar todo o seu sucesso. E dizer para você que é uma emoção muito grande poder estar presenciando de perto todo esse momento mágico em sua vida. A gente vai cantar uma música aqui, fazer só para você sentir assim, o que você representa pra gente, beleza? Vamos lá, galera? Vamos lá? Ninguém toca nada aí. Quero chorar no teu choro, quero sorrir no teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Que legal, Garrafa. Muito obrigado mesmo. Agora todo mundo me chamando de Carilli, lá era Fábio, Fabinho, né? Agora é Carilli. E não vejo a hora de chegar lá em Sertãozinho no dia 16 e estar com eles. Eu passo o maior tempo possível com eles mesmo. Você é amigo da torcida corintiana. O que você pode dizer nesse final de ano para a torcida do Corinthians? Você sabe o quanto o torcedor corintiano é exigente, o quanto ele gosta de você. Falar um pouquinho desse futuro do Corinthians e deixar um abraço para a torcida do Corinthians, Carilli. Primeiramente, muito obrigado, Garrafa. Obrigado, Gazeta, Flávio. Enfim, pessoa também que eu tenho um carinho muito grande, né? Já fizemos até alguns eventos aí juntos. Sempre que tiver, pode me chamar, que vai ser um prazer, Flávio. O que eu tenho a dizer para o torcedor corintiano? Só tenho que agradecer, né? Isso desde a época de auxiliar, sempre tiveram um carinho muito grande comigo. Esse ano, sabendo das dificuldades que iam ser, sabendo que o clube não teve condições de contratar jogadores que o torcedor esperava, que o torcedor queria, né? Mas principalmente no início, depois do jogo do Palmeiras, compraram a ideia, né? Vieram juntos. Desejo a todos um Feliz Natal, um Natal abençoado e que seja um 2018 aí repleto de realizações para todos vocês e para nós aqui também. Muito obrigado pelo carinho e vem junto outra vez em 2018 para que a gente continue bastante forte. Um grande abraço aqui do Fábio Carilli.
Que legal, o Carille, ele fala de alguns eventos, o Carille é um cara extremamente humano, realmente a gente fez alguns eventos beneficentes bem bacanas, o Carille se dedica para um monte de casas que necessitam, mas enfim, isso é outra coisa. Agora, ele está desejando Feliz Natal, se despedindo, mas eu acho que ele é o grande favorito a ganhar o troféu Mesa Redonda, certo, Michele? Eu não sei o resultado, mas imagino que seja na nossa Eu não festa. sei de nada, porque a votação é feita pelo público e depois os 3 mais votados pelo público vão para uma comissão de jornalistas de todo o Brasil e essa comissão elege o vencedor do troféu Mesa Redonda. Essa grande festa que acontece no dia 5 de dezembro e vai ao ar para você no domingo, dia 10 de dezembro, aqui no Mesa Redonda. Então você não pode perder domingo, dia 10 de dezembro, 14ª edição do troféu Mesa Redonda. E nós temos 2 empresas maravilhosas participando, fazendo essa festa maravilhosa com a gente. A Lux Color e a Baltec. 14ª edição do troféu Mesa Redonda. Contagem regressiva. Falta um pouquinho mais de uma semana, na verdade. Parece né? que foi ontem. É verdade. Não é verdade? Éramos tão jovens. 14 anos, gente. 14 anos. Puxa vida. O Carille falou em sonho. Ô, Flavinho. Ontem eu já era velhíssimo. Fernando, o Carille falou em um sonho como treinador de futebol. Um sonho de Fernando Diniz como treinador de futebol. Eu não tenho sonho assim de... O meu sonho eu realizo todo dia. Eu não tenho sonhos, você fala de seleção, esses negócios. Para mim são coisas que devem acontecer, se acontecer, as coisas que acontecem tem que ser naturalmente. Eu sou um privilegiado nesse sentido. Eu trabalhar para mim é meio que terapêutico, então eu não tenho... Eu vivo sonhando, pra falar a verdade. Você não tem um sonho específico? Não, como técnico não. Eu de fato me realizo todo dia. Eu sempre quero ganhar as coisas que a gente se propõe a fazer, os títulos que a gente disputa, mas a minha lida diária é um prazer muito grande. Então eu não tenho, nunca tive. Para mim as coisas estão acontecendo de uma maneira muito natural. E você, Estevão? Treinador de futebol, consagrado, mais tempo que o Fernando Diniz como treinador. Qual é o teu sonho? Tem ainda uma coisa que você fala, puxa, isso aqui eu ainda gostaria de realizar? Eu tenho, né? Eu lembro em 2004, eu vinha vindo um dia de Campinas, e a hora que chegando na Bandeirante de São Paulo, não sei porquê no carro, né, eu falei comigo mesmo, eu tenho que vir trabalhar aqui em São Paulo, eu tenho que vir um time grande. E acabei logo em seguida, parece que a minha fala, né, se materializou, acabei vindo para o Palmeiras. E tive passagem Palmeiras e Botafogo, 2 clubes de ponta do futebol brasileiro, e para mim foi muito importante. Hoje vivo um momento difícil, né, Flávio? A carreira deu uma caída e tal, mas nada que me desanime. Eu sou um otimista, um otimista da vida e sempre busco o melhor. E talvez o meu maior sonho hoje seja voltar a trabalhar em alto nível e buscar talvez um título de expressão que eu não tenha conseguido. Consegui alguns títulos menores, mas um título de maior expressão ainda talvez falte na minha carreira. Como treinador, como jogador, a coisa foi boa pra caramba, né? Bicampeão brasileiro, então é difícil. Até a Michele mostrou o livro que a gente vai dar de presente. Olha 1987 que legal, é o cara da capa lá. De fato, de direito e de cabeça, o Estevão Soares aqui na capa. Dá pra dar um close aqui? Esse foi um prêmio que eu ganhei do André Galindo, né, e do Cássio Zirpolo. Eles ficaram 10 anos escrevendo esse livro, Flávio. 10 anos. E eu fui premiado com essa capa e levantando. Fui o primeiro capitão a levantar o troféu da Taça das Bolinhas, né? Famosa Taça da Bolinha. E eles fizeram uma pesquisa de 10 anos. Esse livro é muito interessante. Fala dos bastidores, fala de tudo. Vou dar um carinho. Olha o que ele fala aqui, um campeonato que teve 2 icos camisas 10 em campo, não seria apenas mais um. Em 1987 teve sequestro de árbitro, emboscada contra dirigentes na porta da CBF, até pênaltis sem fim que tiraram o show de calouros de Silvio Santos do ar. Louco. Tá tudo aqui, Falando em história bacana, o Estevão é um grande contador de história. Queria que você contasse a história do... Você trabalhou muito com o Beto Zini, né? Vixe, Maria. Qual era o guru? Tinha um guru do Beto Zini pós-morte. Conta essa história pra gente. Nossa, essa é um pouquinho comprida. Mas faz um resumo. Em 1997 tiveram vários treinadores. Eu era auxiliar. Começou com o Geninho, Abel, Lula Pereira, acabou, depois o Muricy e acabou depois o Vadão no final. Ou seja, faltavam 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Nós tínhamos 90 e tantos % de porcentagem de cair, segundo Oswaldo Souza. E nós tínhamos 3 jogos. Era domingo com o Grêmio em Porto Alegre, quarta-feira União São João, e no domingo, domingo Vasco, do Eurico Miranda, que era o Evaí, aquele puta time Edmundo. Ou seja, na sexta-feira nós almoçamos, estamos no queijo. O Fernando sabe que jogou no Guarani.
Aí todo mundo sentado, estava o Vadão, estava o Gersinho, eu, né? E o Betozinho era muito amigo do final do Bolão. Eles se falavam de madrugada, o Bolão morava aqui em São Paulo, o Bolão estava, né, muito no Japão. Quando o Bolão estava vivo, ó. O Bolão vivo. E eles se falavam às 3, 4 Bolão era um horas. treinador de base, um treinador depois importante, foi um grande empresário. empresário. Muita gente, Foi etc. o primeiro empresário a abrir o mercado japonês. Ou seja, e os dois ficavam muito, né, falando no telefone, e o Bolão doente já, em fim de vida. Ô Beto, vou te falar, você é meu amigo. Quando você precisar de alguma coisa, depois que eu morrer, você pode pedir, ô Bolão, você não vai morrer, para com isso, pelo amor de Deus, você não tá... Aconteceu que o Bolão tinha morrido mais ou menos 3 meses. Nós chegamos na sexta-feira para ir jogar com o Grêmio em Porto Alegre. Então nós almoçamos, estamos no queijo, na sala do Beto. O Beto de nada vira pro Vadão e fala assim, ô Vadão, você acha que nós vamos cair? O treinador, eu cutuquei o Gersinho aqui, o Vadão falou, não, Beto, não, pelo amor de Deus, não vamos cair não. Mas era coisa impossível, tinha que ganhar os 3 jogos, humanamente... Não, vamos cair não, vamos cair. Eu falei, eu levantei a cabeça, ele falou, mas tem certeza mesmo? Ele falou, não vamos, não, né, vamos ganhar, não vamos cair não. Aí ele falou, eu tenho certeza também. Porque eu falei com o Bolão esses dias, eu falei, meu Deus, eu cutuquei o Gersinho, eu mostrei meio que o Bolão tinha morrido. Eu cutuquei, eu falei, Gersinho, o homem tá louco. Aí eu falei, aí o Gersinho levantou a cabeça e falou assim, ô Beto, como é que é a história? Ele falou, não. Falei com ele ontem, não é Pisatão, o diretor de futebol. O Pisatão falou mesmo. O Pisatão era o diretor. Falei, Beto, como é que foi a história? Não, porque ontem o Pisatão ia para Bauru e perguntou, né? Ô Beto, você está precisando de alguma coisa? Vou ver uns gados lá. Aí o Beto falou, você vai em Bauru? Faz um favor para mim. Vai no túmulo, procura Luiz Carlos de Oliveira, vulgo Bolão. E o Pisatão foi, eu fui, entrei lá, perguntei pro coveiro e tal, cheguei no túmulo. Liguei e falei, Beto... Tô aqui, ele falou, deixa o celular em cima do túmulo e sai de perto. Isso aí tá no livro do Pepe. Aí falou, oi Bolão, pelo amor de Deus, não me abandone. Você prometeu pra mim. O Bolão falou, Beto, pode ficar tranquilo que você vai ganhar. Aí eu falei assim, Vadão, vamos treinar? Vamos pro jogo, levantamos, vamos pro campo. Aí treinamos no sábado, fomos para Porto Alegre, ganhamos de 4-1 do Grêmio lá. Olha o Bolão. Aí nós, puta, aí na quarta-feira o jogo em Araras, cara, era o Geninho o treinador. Ligamos pro Geninho, o Geninho falou, Estevão, só não vou levantar do banco, fica tranquilo, mas não posso fazer, né, Geninho é um cara direito, não posso fazer nada. Mas vou devagar, não vou ficar gritando, não, pode ficar tranquilo. 0-0, 45 minutos do segundo tempo, cara. Tá no gol de entrada do campo do União, saiu uma falta na direita assim. E eu desci, aquele tempo auxiliar não ficava no banco, eu desci atrás do chovendo, e eu gritei, ô Edinho, pro volante, vai pra área. O Vadão olhou pra mim, tava tudo louco, eu tinha caído. O cara cruzou o Edinho no segundo pau, 1-0. Ganhamos o jogo, aquela festa. Aí faltava o jogo. Faltava o Vasco. Aí tem um monte de história também, né? Um monte de coisa que aconteceu. Mas no domingo ganhamos de 2-1 do Vasco. Naquele tempo era classificatório, o Vasco estava classificado, aí tirou o Edmundo, tirou o Carlos Germano, tirou um monte de jogador para poupar. Para poupar, né? Então, aí ganhamos 3 jogos. Ou seja, mas tudo começou com a dica do Bolão no Grêmio. Esse aqui é o negócio. Não, então. A visita do Pisato lá no lá no túmulo. Falou, pô. Tá pensando que pelo celular. Ele falou, pode ficar tranquilo, Beto. Vocês vão ganhar os 3 jogos. Aí, tá vendo? Vocês não acreditam? Tá vendo? Agora se pergunta. Se o Beto estiver vendo, Betão. Ô, Flávio, e se não tivesse o celular? Como é que ia ser? Esse é o espírito que fala. Ia puxar o fio do orelhão, meu amigo. Tem que resolver o problema. Tá certo. Tem que resolver o problema. Bom, a gente riu aqui, agora não vou rir nada. Não achei graça nenhuma do que aconteceu hoje em Campinas. A Ponte Preta está rebaixada depois de perder do Vitória e foi uma coisa terrível. Vamos ver. Em duelo contra o rebaixamento, a Ponte Preta recebeu Vitória e saiu na frente logo aos 6 minutos no chute forte de Luca. Aos 15, Danilo Barcelos ampliou de pênalti, 2-0. Parecia que seria uma vitória fácil diante do torcedor. Mas a partir da expulsão infantil de Rodrigo, aos 19 minutos, o domínio da Ponte acabou. No segundo tempo, André Lima diminuiu para o Vitória de cabeça, 2-1. 1 minuto depois, Trellis limpou a marcação e contou com o desvio da zaga para igualar o marcador, 2-2. E aos 36, de novo Trellis tabelou com o Danilinho e garantiu a virada espetacular do Vitória,
3-2. O resultado rebaixava a Ponte Preta. Revoltados, os torcedores da Macaca quebraram a grade, invadiram o gramado aos 37 minutos e cercaram o goleiro Aranha. O jogo foi paralisado, os jogadores saíram de campo e a polícia teve que controlar a invasão. Cenas lamentáveis no Moisés Lucarelli. Depois de quase 50 minutos de paralisação, a partida foi encerrada por falta de segurança. Apesar da revolta do torcedor, a Ponte Preta está rebaixada para a 2ª divisão. E é bom deixar bem claro que o pênalti marcado para a Ponte foi marcado pelo árbitro do fundo. Portanto, não havia nenhuma má-fé, nada. E o Rodrigo foi malandro, aquilo que eu falei, esperto. Ele é esperto, ele foi legal. 2-0 o jogo resolvido, ele resolve fazer o que fez com o Trellis, que acabou fazendo o terceiro gol. Ou seja, a do Rodrigo ferrou a Ponte hoje. Até porque, Flávio, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, em Paulistão, tem mais de 15 câmeras no estádio. Então você fica um Big Brother ali. Não, mas, Miller, se você está desesperado e você tenta alguma coisa, eu não gosto, mas vai, você entende. Agora aí o jogo está resolvido. 2-0, o Vitória entregue. É ser malandro por ser malandro. Eu sou esperto. Aquela do brasileiro. Eu vou levar a vantagem. A troco de que isso? Por que essa palhaçada? Sem contar que ele fez um campeonato medíocre. Medíocre. Ele, Aranha, Nino Paraíba, horrorosos. Muito mal. O Milton Mendes já tinha detonado o Rodrigo. Ele brigou, agrediu o Milton Mendes do Vasco. Quer dizer, ali já se via que não dava mais para jogar. Aí a Ponte trouxe o cara e o cara fez o que fez hoje lá. É claro que não é para agredir, o cara tem família, tem que ser. Agora, não pode mais jogar na Ponte, tem que ser banido da Ponte. Porque a expulsão prejudicou o time, com certeza, né? Claro. 2-0. Foi ele que prejudicou. Primeiro tempo. 18 minutos de jogo, está resolvido o jogo. Eu acho assim, qual foi o propósito? Porque você passar a mão no cara, você vai ganhar o quê? Com o quê? A troco de quê? Se você quer desestabilizar o cara porque você está perdendo o jogo, não é aceitável, mas você pelo menos entende. Agora, o que foi ali? É malandragem pela malandragem. Agora, a torcida excedeu, vai ter problema. E uma malandragem com uma atitude horrível. Né? Não, ridículo. Eu não estou falando malandragem. Aquela história de eu sou malandro, eu sou esperto. Além da malandragem, uma atitude deprimente no estádio com câmeras, como ele falou, crianças assistindo, mulheres, muito horrível. Pra quem não sabe, o pessoal sabe o que ele fez? Ele colocou o dedo nas nádegas do outro jogador. Do Trellis. Sabe? Então, assim, que fez 2 gols. Que é um absurdo. Tipo... Não, e aí o que aconteceu? A torcida, e eu não aceito isso, claro que não, mas a torcida ficou desesperada. Eu estava desesperado, o Vanderlei estava do meu lado, fiquei maluco. E aí crianças foram empurradas por policiais, teve pai que tentou proteger. Foi um público enorme lá em Campinas, o estádio estava lotado, esgotado todos os ingressos, e faz uma palhaçada dessa. O jogador que teoricamente deveria ser experiente. Se não aguenta mais jogar futebol, vai fazer outra coisa, vai fazer outro trabalho, vai ser treinador, vai ser preparador físico, vai ser o que quiser, mas não atrapalha. E a Ponte também não poderia ter embarcado nessa de contratar um jogador que foi medíocre o ano inteiro e culminou com isso. Não é o único culpado, tem um monte de erros, mas o que ele fez hoje, ele detonou a Ponte Preta, que provavelmente cairia na outra rodada. Mas não pode fazer isso. Esse tipo de malandragem, entre aspas, só ferra o futebol. O grande jogador não faz isso. Ou se faz, ele faz a favor do clube. O cara joga contra. Você nunca foi malandro, Mira, você jogava. Não, até porque é um jogador experiente, né, Rodrigo? Além de estar quase no final de carreira, ele é muito experiente, jogador rodado, quer dizer. Se fosse um garotão, um molecote, a gente poderia até dar um desconto. Ó, tá começando agora, subir esse ano, quer dizer, daria-se um desconto. Independente de não anulando o erro. Mas um jogador experiente como ele, e outra, no momento decisivo, né? Perdeu o jogo e rebaixou o time dele. E o presidente da Ponte falou o seguinte: nós tínhamos condições de permanecer, hoje era um jogo tranquilo, faríamos até mais gols, mas tivemos uma expulsão infantil. Não adianta pensar na parte técnica ou da diretoria, é o jogador dentro de campo. E a expulsão dele foi muito infantil. Pra que fazer aquilo no atacante do Vitória? Porque não foi um lance de jogo. Nada, foi malandro. Mas não é nem malandro, isso é muito ridículo. É o esperto. Malandro. O brasileiro se
Rodrigo, considera malandro. E aí ele quer levar vantagem de tudo quanto é coisinha. O que acontece? Fica essa coisa medíocre. Você não se preocupa em se aperfeiçoar, em se aprimorar. Você se preocupa em achar jeitinhos. Mas isso aí é malandragem. A ideia do cara que não tem inteligência e acha que é malandro. E desculpa, hoje com Flávio, tanta câmera é ser muito burro, né? Claro. Flávio, mas o que eu falei para você no meio da semana na redação? Se a Ponte não tivesse vencido o Corinthians por 1-0, com a de cabeça do Lucas, já tinha caído. Então, na verdade... Não, mas não é, Chico, eu acho até que cairia. Porque a Ponte não ganha de ninguém fora de casa. Mas não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com a torcida. Ele não teve respeito por nada. Ele quis ser um malandrão, um espertalhão. E esse tipo de espertalhão está destruindo o Brasil. Esse tipo de malandro, de malaco, aquele cara que acha que sabe das coisas, só destrói o Brasil. O cara, não vou estudar, eu vou ser malandro. Mas quando o time cai, sempre se procura uma cabeça. Não, mas não é uma... Não, deixa eu concluir. Cairia de qualquer jeito. Não, quando o time cai, sempre se procura uma cabeça. Ele ofereceu a cabeça dele. Não há mais necessidade de procurar mais ninguém, você precisa de uma cabeça e tal. Todos os outros que pisaram na bola, que você citou, inclusive a diretoria que errou, porque ninguém cai sozinho, claro. Você tem que fazer no pacotão. Um dos erros foi trazer esse cara de volta. Torcida que foi bater em jogador, ou é mentira minha? Verdade. É só recuar algumas semanas, foram bater em jogador. Sim, e certo? Ajudou muito a ferrar. Isso, então todos esses caras vão ser esquecidos, teoricamente, e vão entregar a cabeça do Rodrigo, que fez uma grande bobagem, mas que ele quebrou um galho de um monte de outros que também erraram, da não há a menor dúvida. Não, porque eu vou cobrar desses caras todos. Agora, um cara desses que prejudicou um profissional sério, no caso o Milton Mendes, que é um estudioso. Hoje eu até falei com o Milton Mendes, lá de Portugal, e ele falou assim, aqui no Brasil, quando a gente estuda muito, você é motivo de chacota. E não motivo de elogio. Então ele foi prejudicado. O Rodrigo já tinha prejudicado o Milton Mendes no Vasco quando ele teve aquela briga, aquela discussão e tal. Então, ele mostrou quem é que tinha razão. E o Milton até, legal que você lembrou de mim. O Milton Mendes virou, para mim, um herói. Tá na cara, a gente sabe quem é o medíocre e quem é o outro. Tem mais cenas aí da briga, vamos ver. Olha lá. Aí começa a invasão da torcida da Ponte, que não tem a menor justificativa, é óbvio, né? E para nada, quer dizer, quebra o estádio, vai tomar punição. Não inclusive, Flávio, aí faltavam ainda 7 minutos, se eu não me engano, para terminar. Mais acréscimo, né? Teria no mínimo 10, 11, 12 minutos. Provavelmente tomaria o 4º gol, mas tudo bem. Poderia ter um empate ou ter uma virada. O futebol é maluco, né? A torcida acabou prejudicando. Não, também, sem dúvida. E jogadores da Ponte foram se esconder no banco de reserva do Vitória. Porque a coisa ficou totalmente descontrolada. Tanto que o final da partida era latente a preocupação dos dirigentes, do próprio Wagner Mancini, de acabar o jogo. Porque... Não, fez certo, Wagner. Tem que acabar mesmo, não tem mais condição nenhuma. Desde a expulsão do Rodrigo, a Ponte começou a ser atacada, tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol, e o terceiro era uma questão de tempo. Aí tomou o terceiro gol, acabou de uma vez. Aí não tem condição nenhuma. Aí depois a polícia foi pra cima também, pra conter o que estava acontecendo. E não sei como o Aranha não foi agredido, né? Ele foi, como o Vanderlei mesmo destacou, ele foi muito Foi o único que ficou lá. Na verdade, ele é considerado um líder do time. Mas olha... E ele é o líder na palavra, que na bola teve um ano deprimente, horrível. Teve muita responsabilidade, muitas das falhas. Não, fechou o gol contra o Corinthians. Só. Foi o único jogo que ele jogou. O resto tomou um frango por jogo. Mas aí é que tá. Ninguém tem que ser agredido. Eu não defendo isso. Não tem nada de agressão. Mas realmente, o grande erro, quando você falou de erro de direção, foi contratar esses caras. Aranha e Rodrigo, jogadores que passaram por lá. E o Aranha muito bem, o Rodrigo meia boca. O Rodrigo, quando ele era ótimo, ele era meia boca. Então, levar de volta esses caras. E mais ainda no caso do Rodrigo, pior, porque ele já tinha esse antecedente do que ele fez no Vasco. Foi indisciplina, foi desrespeitoso. E tinha uma dúvida, né? Porque tinha um garotão, o zagueiro, que estava jogando. E o Rodrigo estava voltando. Claro. Exatamente, o Rodrigo estava voltando. E tinha uma dúvida do Eduardo Batista se ia jogar o Rodrigo ou esse garoto zagueiro. Até a imprensa, não geral, mas muitos jornalistas lá em Campinas queriam a permanência do outro jogador, até porque é mais novo, né? E não queriam que o Rodrigo jogasse. O Rodrigo fez de bobagem durante o ano inteiro. Fernando, eu sei que você tem ligações afetivas, né? Não você, mas sua mãe torcia muito para a Ponte Preta. Acho que te entristece também ver isso, né? Não, me entristece bastante. O rebaixamento em si e as cenas lamentáveis de tudo que aconteceu no jogo, coisa que não pode acontecer de ninguém, nem do que o Rodrigo fez, nem da invasão.
E não é só, não é um fato isolado no futebol brasileiro. A polícia exagerou também na violência, né? Na repressão. Ai, Chico, eu não acho. Foi sim, que bateram num pai com uma criança no colo. Com criança, mas daí fica difícil você controlar, né? Mas tem razão. O que um pai com uma criança no colo vai fazer, cara? Vai invadir. Vai bater nesses malandros que entraram em campo aí, pô. Entrou no campo até para proteger o filho, nesse sentido, acho que ele entrou. Não, ele estava mas o que eu mais queria ontem, João, era a polícia chegando lá, viu? O guarda ainda chegou por trás, deu uma encoxada nele e bateu. No Brasil. Eu não vi essa imagem da polícia batendo no pai com a criança. Não tem farda, não tem uniforme. Ela é absolutamente distribuída de acordo com toda a população. É um país estúpido, em todos os sentidos. Se esse povo que estava aí, indignado porque a Ponte Preta perdeu o jogo, fosse para a rua, civilizadamente, reclamar contra as coisas realmente importantes, como, por exemplo, falta de segurança. Estão preparando matar os velhinhos, tudo, daqui a pouco. Reforma da Previdência. Estão preparando escravizar o trabalhador, essas coisas muito mais importantes. Liberando agrotóxico, o doutor ter direito para a gente comer. O povo sendo assassinado aí a cada esquina. Se isso... Principalmente na periferia, né? Principalmente onde eles vivem. Exatamente. Onde não tem lei. Se é que não são eles que o fazem. Né? Também, pode ser. São os responsáveis por isso. Agora, gente... Então, esse que é o problema. A Ponte Preta é um time grande, que tem uma belíssima história e que vai se recuperar, vai ganhar. Que sim. Vai voltar, é isso que eu ia dizer. A Ponte, ela estava há 3 anos na primeira divisão. É normal. Se você for olhar a média, o time com orçamento da Ponte, ele fica 3 anos na primeira divisão e cai, e depois volta, 1 ano, 2. Normal. Isso é normal. Outra coisa, da minha parte, falando como torcedor da Ponte Preta, eu não torço para a divisão, eu torço para a Ponte. Então, para mim, claro que eu queria que ficasse na primeira divisão, mas não mudou nada. Eu vou continuar acompanhando a Ponte, vou continuar dando apoio para a Ponte Preta e torcer para que ela volte ao ano que vem, senão no outro ano. Não tem. Para mim, as divisões da CBF não tem significado nenhum. Eu não respeito a CBF, eu não respeito a federação. Então, a Ponte vai disputar o outro torneio. Agora, Flávio, o que vai acontecer? Qual será a punição? Vai ser enorme. A gente... Claro, a gente já viu isso muitas vezes. E não aconteceu nada. Vai ter que jogar emoji. Teve o episódio lá do Vasco, não aconteceu nada. Ficou 3, 4 jogos fora. 3 ou 4 jogos. Não, mas aqui a parada é outra. Aí é outra coisa. Aí já vão enfiar o pé. Quando o Curitiba caiu, foi enorme a punição. Agora, acho que tem que ser punido sim também. Claro que tem que ser. E a Ponte é muito maior do que isso. Ela já caiu várias vezes, já voltou e vai voltar outras vezes. Vou continuar amando a Ponte do mesmo jeito, independentemente da divisão. Eu não amo divisão, eu amo o time da Ponte Preta. Agora, o que aconteceu hoje não pode acontecer. E isso sirva de lição em cima do que a Helena falou. Seja uma coisa educacional. Parem de ser malandros. Estudem. O grande malandro é aquele que estuda, que se preserva. Não queira ser espertalhão. Por que ao invés do Rodrigo querer ficar fazendo o que fez com o rapaz, por que ele não aperfeiçoou o condicionamento físico? Por que ele disputou um campeonato medíocre e não melhorou nada o campeonato inteiro? Por que ele não treinou mais? Por que ele não se dedicou mais? Não, ele é malandro. E o Rodrigo, estamos citando esse caso, mas é muito da filosofia do brasileiro. Mas é da filosofia do brasileiro e é muito triste. E o Chico Lang falou da polícia, tudo. Eu só quero dizer que eu falei em voz alta, né? Que o diretor falou comigo no ouvido. É a questão da polícia que bateu lá no pai, eu não vi essa imagem. Mas o que me indigna muito é que ontem eu fui vítima de uma situação de muita violência lá no shopping Moca Plaza, que foi assaltado há 1 mês. E ontem eu estava com meu filho, ele queria comer yakisoba, sentei lá, 8h15 da noite, ele estava comendo, 4 anos meu filho, meu marido do meu lado. De repente, 2.000 pessoas correndo, gritaria, tiroteio. A gente se jogou no chão. Todo mundo se jogando no chão, gente sendo pisoteada, mulher grávida caindo, bebê de 3 meses no colo da mãe despencou no chão. Foi um desespero total e era tiroteio, estilhaçou o vidro da drogaria São Paulo, que fica do lado do restaurante que eu estava comendo, e a gente ficou 1 hora agachado dentro da cozinha do restaurante japonês, que o shopping inteiro baixou as portas, todo mundo em desespero.
Eu tentando ligar para 190 e aí a bateria do celular vai acabando e aí você tem que passar por uma série de procedimentos. Não conseguia falar no 190 e tudo que eu mais queria era que entrasse a polícia lá e acabasse. Desse um fim com aquele desespero que a gente viveu. Eu tô arrepiada. Foram momentos de horror. Eu nunca tinha passado. Eu já fui assaltada, já tive arma na minha cabeça, mas eu nunca tinha vivido uma cena de guerra. Sábado à noite, shopping lotado, um dia que você acha que você tá tranquila, em segurança com a sua família. E você tá lá... Eles entraram com armas enormes. Um monte de gente. Fuzis. É os relatórios que a gente tem. Eu não vi eles com as armas. Eu só vi eles correndo. Eles, e os tiros. policiais? Não, os bandidos. Com fuzis, com metralhadora, gente. Como é que eles receberam? Como é que eles pegaram essas metralhadoras? Como? Como? E depois a gente ficava lá dentro. Aí, o que aconteceu? O restaurante levantou as portas, parecia que estava tudo normal. Isso depois de uns 30 minutos do pânico inicial. Começou tudo de novo. E aí vieram mais tiros. Então, assim, a gente está num país que é isso. Não dá para sair de casa. Peça tudo na sua casa e fique trancado. O Brasil vive em guerra civil. Estamos numa permanente. Guerra civil. E aí, por isso que eu digo, um jogador de futebol não pode ser considerado culpado de todas essas coisas. Mas esse exemplo de, Rodrigo, quando você não tiver capacidade de fazer uma coisa, se aprimore na coisa. Não tente levar vantagem devidamente como fez hoje. Essa é a coisa que fica. Não, se não tem condição, para de jogar. Se não está bem preparado justamente, coloca outro para jogar. Não queira ser malandro, espertalhão. Os espertalhões levaram o Brasil Eu sempre acreditei muito no nosso país e no futuro do nosso país. Exatamente. Ontem acabou para mim. Eu acho que não tem futuro. Gente, vamos voltar a falar de futebol. O São Paulo, né, conseguiu um belo resultado em Curitiba e olha que foi prejudicado pela arbitragem. Vamos ver. No Couto Pereira, Thiago Real e Edmar disputaram a bola no alto. E o árbitro Anderson Daronco marcou toque de mão do jogador são paulino e pênalti para o Curitiba. Mas quem realmente tocou na bola foi o jogador do Coxa. Apesar da forte reclamação do São Paulo, a arbitragem manteve a marcação. Na cobrança, o goleiro Wilson bateu forte e abriu o marcador para o Coxa. No segundo tempo, Éder Militão subiu alto e cabeceou sem chances para o goleiro Wilson, 1-1. 4 minutos depois, Shailon cobrou falta na área, Matheus Galdesani tocou contra o próprio gol e deu a vitória de virada ao tricolor paulista, 2-1, placar final. Bom, vamos checar esse lance aí, que foi uma coisa hilária, né? O Thiago Real sobe, dá um tapa na bola, o juiz marca pênalti do Militão. Pirado. Negócio de maluco, né? Coisa... Vamos ver de novo. É um absurdo. Olha a posição do vigia lá. Ele está 3 metros do vaso. É impressionante esse lance. É um erro terrível do Daronco, que é bom árbitro. Agora, essa aí, Deus me livre. Não, mas olha quem ajudou. Foi ele. Ele precisava de ajuda aí. Né? Pra ferrar, né? Ele não tinha marcado nada, aí o do fundo falou assim. Foi o cara que ele que falou. Pois é. Até porque, Flávio, por mais, lógico, que o lance primeiro, lá o árbitro não tem recurso das câmeras de televisão, o lance é muito rápido, mas os dois estão bem colocados, sem ninguém em sua frente, bem colocado. E o árbitro, quando foi consultar o auxiliar, estava vendo na televisão hoje à tarde, Flávio, dizendo assim, olha, para mim foi pênalti, e você? Quer dizer, foi um erro coletivo da arbitragem. E o mais incrível é que vocês são homens da bola, você, Fernando, Estevão, Miller. Quando a reação essa reação deixa muito claro que não houve pênalti. Você sabe quando o cara está de malandragem e quando não. Hein, Fernando? Fica muito claro que ele está desesperado. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. É muito claro isso, né? Eu achei muito estranho esse pênalti aí. Não dá, incompreensível. Não dá pra o cara confundir os dois, mas os dois estavam bem posicionados, não dá muito para entender. Só não deu mais rebuque. Agora, você vê esse lance. Esse é outro lance. Esse é o lance do aí foi pênalti. Aí foi pênalti. O Carleto puxa o Militão dentro da área, você também não deu. Aí foi pênalti a favor do São Paulo. O vigia não dá. Não deu. Ele tá na mesma posição. Estava mal intencionado com o São Paulo. E o gol do São Paulo, o segundo gol também, né, houve uma falta, né? Em cima do Matheus Galdesani. O cara deu uma carga nele. Se nós mostrarmos. Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio deu uma carga em cima do Galdesani.
Ele, quer dizer, ele errou completo, né? Ele foi serviço completo. No caso do ele fez aí esses dois lances ainda são de observação do vigia, do árbitro de linha. O cara está muito em cima. Ele comete o absurdo de marcar um pênalti contra o São Paulo dando mão do jogador adversário. No segundo pênalti a favor do São Paulo, claríssimo, o Cheito agarra os dois braços, o atacante de São Paulo, e ele não vê nada. Ou seja, a arbitragem zero nesse jogo. Não, hoje foi de lascar, foi bravo. Esse vigia, precisa vigiar ele, viu? Vamos ver o que se falou depois do jogo, viu? Declaração no vestiário de São Paulo. Eu acho que o Daronco foi muito franco, ele falou que realmente reconhece que houve o erro. E eu já tinha posicionado o quarto árbitro que estava do meu lado a respeito da situação. Porque primeiro houve um movimento tranco, né? E no momento do tranco, quem levantou a mão e quem... Olha, quase que 100% de certeza que a bola tenha tocado foi no Thiago. Então, eu sei que às vezes é muito difícil você avaliar e analisar a tomada de uma decisão, mas a gente tem que ter muito cuidado. Além das correções, né, que nós tentamos fazer, que foram poucas, em razão da maneira como nós jogamos, o principal ponto da conversa foi o seguinte: nós vamos levar o erro da arbitragem como uma muleta e de repente jogarmos a responsabilidade do resultado, ou nós vamos ter forças para uma reação? E eu acho que foi isso que aconteceu. Hoje nós estávamos com vários jogadores, e importantes jogadores fora, sem condições de atuarem, e de repente a equipe vem aqui e faz um jogo desse nível, mantendo tudo aquilo que está sendo treinado, está sendo trabalhado, e a gente sente que o São Paulo ganha uma boa consistência, vem ganhando uma maneira de jogar, e isso, independente dos nomes que entrem, eu fico muito contente, porque isso sim é um passo importante alcançado nesse ano, que eu espero que carreguemos para o ano seguinte. Eu também, Dorival, parabéns. Grande responsável por São Paulo ter se livrado do rebaixamento, Dorival Júnior. Claro, o Hernandes chegou, fez gols e tal, mas o grande responsável, no meu conceito, Dorival Júnior. O que você pensa, Fernando? Acho que ele fez um trabalho fantástico. Eu até acredito que o Dorival fez o melhor trabalho da carreira dele no São Paulo. Se você desconsiderar as dificuldades, de título ou não, mas pegar o time do jeito que ele pegou, um time que chegando um jogador de cada país diferente, com nível de condicionamento diferente, uma pressão danada, a saída do Rogério, e você vê o time evoluindo, porque o São Paulo terminou jogando talvez o time mais regular do Brasil hoje seja o São Paulo, o time que menos oscile. Então acho que o trabalho eu acho que ele plantou várias sementes para colher o ano que vem. O Santos conseguiu mais uma vitória fora de casa, o Flamengo perdeu de novo e o Santos alcançou o Grêmio ainda está na frente em termos de segundo lugar. Vamos ver como foi. Logo aos 6 minutos de partida, o Flamengo saiu na frente do Santos com Lucas Paquetá marcando de cabeça. 4 minutinhos depois, o Santos chegou ao empate graças à falha bizonha do goleiro Muralha. Ele tentou driblar Ricardo Oliveira, mas perdeu a bola. Com um gol vazio, Bruno Henrique aproveitou e igualou o marcador, 1-1. E a noite não era mesmo do goleiro Muralha. Aos 28 da segunda etapa, Arthur Gomes chutou no canto e o goleiro flamenguista aceitou. Final, Santos 2, Flamengo 1. Bom, o Muralha era um bom goleiro, ganhou o troféu Mesa Redonda do ano passado, merecidamente, foi chamado para a seleção, e aí começaram a destruir psicologicamente o rapaz. Essa é a verdade. Ele foi destruído pela torcida, por alguns companheiros de imprensa que fizeram brincadeiras ridículas, e nem todo mundo é igual. Algumas pessoas suportam, outros não. E ele foi destruído pela torcida e por alguns jornalistas, que para mim, jornalistas de nível muito baixo. Normalmente são aqueles que não entendem nada de futebol, então eles criam situações para poder suprir a deficiência dele. A verdade é que o Muralha hoje é um cara sem nenhuma confiança. Tá certo, Emílio? O cara, para jogar a bola, precisa ter confiança. A cabeça joga tanto quanto os pés, né? É importante. O Johan Cruyff falava que não se joga futebol com os pés, se joga com a cabeça. Isso, com certeza. O mestre, né, Cruyff, tem toda a razão, meu. E o Muralha, o Flavinho, ajuda, ele contribui para ir pro erro, né? Quer dizer, pô, joga pro goleiro, dá um chutão, meu.
Tá feia a coisa, se livra logo, né? Contra, o goleiro pega mais na bola que o meia hoje. O zagueiro pega mais na bola que o meia. Que isso, rapaz? Mas acho também, né, Milena? O cara já tá numa fase ruim, não toca a bola pro cara, dá um chutão, pô. Olha lá, amor de Deus. Olha a bobagem que ele vai fazer. O goleiro não sabe jogar, pô. Pô, diante do Ricardo Oliveira, cara. Podia ser qualquer outro, né? Mas dentro do Ricardo Oliveira. Mas se é o Cássio, bate na perna do cara e vai pra fora. Então, Flávio, a fase já tá ruim. Você ainda quer inventar? Se é o Cássio, ele já dá um chutão, vai o cara, a bola, tudo pra fora. Em cima até do que o Flávio falou aí, né? Acho que emocionalmente é realmente muito complicado. E você falou até da torcida da Ponte, que foi em Viracopos, bateu. Tem jogadores, o Fernando sabe disso, o Miller sabe disso. Tem jogadores que têm um pavor, que se abatem, né, psicologicamente. Fernando é psicólogo, né? Seres humanos, pode falar muito melhor sobre isso aí. E eu acho que o Muralha, certo, Miller, entendo o que você está falando, tem que jogar fácil, mas ele deve estar tão perturbado, e dá dó de ver isso aí. O jogo passado, quarta-feira, quando ele entrou, tomou o gol, coisa que machuca a gente, nós que ficamos durante tanto tempo. Mas ele não teve culpa desse gol aí. Qual? Aquele que ele tomou. Mas foi logo em seguida. Tinha foi logo em seguida. Deu azar. Não, ele foi pisoteado porque ele não pegou nenhum pênalti numa decisão de pênalti. Isso é de uma mediocridade. Isso é uma coisa tão pequena. É aquela hora que dá vergonha, você fala assim, poxa vida, e eu ainda cuido mais de ser humano do que de cachorro. Diz que ele pulou só para um canto. Um cachorro, um bicho, nem um bicho faria isso com outro bicho. E quando... Por que você não faz que nem o Vanderlei e eu, que agora cuidamos mais de cachorro? É uma tortura que ele sofreu durante grande período. E aí, quando você fala isso, alguns torcedores do Flamengo dizem, tortura sofremos nós em tê-lo jogando. Claro que essa é uma resposta, toma lá da cá para tentar reagir, mas é que, friamente, ele sofreu uma tortura o tempo. Ele e a família dele. Quem consegue trabalhar colocar a mulher no meio. Quer dizer, olha, foi uma esculhambação que esse moço sofreu. Agora o Santos tá de parabéns diante de todos os problemas, né? Virando o lado da página, o Santos, o Bruno Henrique, que eu já falei, se fosse o Tite, eu levava ele para a Copa do Mundo, que é um moleque que joga muita bola. Ele tem um atacante para ser um grande jogador, ele tem que ser forte, rápido e técnico. Bruno Henrique tem essas 3 qualidades e ele coloca em prática. Não só pelo gol de hoje, mas pelo campeonato brasileiro que ele fez muito bem, grande jogador do Santos. Pois não, Fernando. Eu concordo na parte técnica aí com o Bruno Henrique, mas aqui no Brasil os times não estão preparados. Isso que aconteceu com o Muralha, eu só quero endossar, e isso é prática comum aqui no Brasil, de pegar alguém para crucificar. E ninguém pensa na história de jogador de futebol, como é que esse cara chegou no profissional. As pessoas acham que o jogador chega com 17, 18 anos, viram profissionais e todo mundo só... Se o cara tem o mínimo deslize, as pessoas já começam a atacar de uma maneira sem limites. E sempre extrapola o lado técnico e vai para o lado humano. E não tem nada assim que repare. Se você vê talvez o contexto do Flamengo, se tem psicólogo, assistente social, nem deve ter. E pelo menos que atue de uma maneira como deveria atuar. Então acho que um dos pilares do retrocesso do futebol brasileiro é justamente isso, que a gente cuida muito mal das pessoas desde o começo, da origem da categoria de base e continua cuidando mal até terminar a carreira. Agora tem que cuidar também, Fernando, pegando só um gancho, está certo, tem que cuidar da diretoria do Flamengo, que demonstrou muita incompetência esse ano, porque gastou muita grana e o time do Flamengo, um time medíocre no campeonato todo. Só tem um jogador bom lá, o Everton Ribeiro, joga muita bola, só que ele está perdido lá no Flamengo. Não, e o jogo terminou, só para você saber que eu assisti até o finalzinho, antes de começar o programa, terminou com 3 juniores em campo. E gastou o que gastou. Professor Manuel Sérgio, que é o filósofo do Mourinho, que o Mourinho diz que aprendeu mais nas aulas de filosofia do que nas aulas de preparação física. Ele dizia o seguinte... As pessoas precisam entender que não existem chutes, existem seres humanos que chutam. Não existem defesas, existem seres humanos que defendem. Então, se você não der equilíbrio para o ser humano, você não vai dar equilíbrio para o jogador. É uma coisa bem básica e bem inteligente. Vamos para o Mesa Quadrada? Estamos chegando com Mesa Quadrada! Fala, rapaziada! Bem-vindo, bem-vinda!
Miller, curtiu o estilo, moleque, ó? Tô cachorrão igual você, moleque doido. Na época de jogador, eu tô ligado, hein, pai? Meu pai, você tá parecendo que chegou da Pet Shop agora, ele. Calma, vamos deixar ele lá. Vamos para a charadinha, vai. Vamos começar com charadinha. Ali, ó. Silvio Procópio. Qual o jogador é abençoado por Deus? Sei lá, o Romero. Também. Tá na Romaria. Mas não. Não? É o Gabriel Jesus. Nossa, mãe de Deus, hein? Sensacional. Ai, que piada boa. E qual é o jogador que é fã do Gustavo Lima? Fã do Gustavo Lima é o Marcos Arrocha. Não, já foi de Arrocha, em geral. Só do Gustavo Lima. Me ajuda aí, bitch. Não sei. É o tchê Gustavo Lima e você. Foi boa. E se o pessoal de casa quiser mandar também, Vini? @Mesa Quadrada Oficial no Instagram, mandando no direct. Ou no Twitter, #Mesa Quadrada. É isso aí, cara. Vamos ver o que aconteceu essa semana aí, hein? Nessa semana, o primeiro jogo da final da Libertadores aconteceu. Grêmio e Lanús. E o juizão falaram que errou muito feio, né, Vini? Cara, esse lance, no último minuto de jogo, ele não deu pênalti em cima do Jael, o cruel. Mas ele não errou, é o critério que ele usa, cara. Não entendi, como assim critério? Primeiro esse lance aí, ó. Não marcou falta também. Que absurdo, velho. Os velhos estão tirando. Mas se liga esse outro aí, Gui, ó. A goleirona... Pá! Que absurdo. Não faz o mínimo sentido que essa goleira fez. Ela confundiu futebol com futebol americano. Só pode, mano. E o Palmeiras, enfim, anunciou o novo técnico, Roger Machado. Eu caço com arco e flecha. E o Roger Machado. Meu pai do céu, hein? O Palmeiras ganha um grande técnico, mas o Brasil perde um grande cantor. Não entendi. O Roger Machado é o Luiz Carlos. Do Raça Negra? Isso! Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. E já temos a música que será tema do Palmeiras em 2018. Qual que é? Então me ajude a escalar o meio-campo com Moisés e o Tietê. O Moisés e o Tietê. O Moisés e o Tietê. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. O Sylvester Stallone e nós estamos perto. Nossa, velho, nada a ver. Stallone tá sozinho. Está longe, né? Nossa, parabéns. Você sabe inglês bastante, hein, Vini Rodrigues? Legal, hein, parabéns. Vamos encerrando Mesa Quadrada, mas antes, lembrando que você pode participar com o #Mesa Quadrada. Tá aí na tela, ó, Twitter. Comenta lá, cara. É isso aí, também @Mesa Quadrada Oficial no Instagram. Segue a gente lá, hein, cara. Michele, fotinhas? Fotinhas sim, só quero dar um recadinho. A partir de amanhã no site gazetesportiva.com, uma série de 8 reportagens com um especial de 1 ano, que completa na quarta-feira, dia 29 de novembro, a tragédia do voo da Chapecoense. Então a gente vai relembrar algumas coisas, mostrar algumas coisas que aconteceram, conversamos com os sobreviventes, está bem bacana o trabalho feito pelo nosso repórter Thiago Salazar. Então a partir de amanhã no site gazetesportiva.com. E agora vamos a algumas fotinhas que hoje a gente está um pouquinho sem tempo. Vamos lá. Paulo Henrique com a Jéssica Andrade, lá na Casa do Coringão, na Arena Corinthians. Isso é no sábado, né? É o Paulo Henrique, ó, o famoso Paulo Henrique. Corintianos Carlos, olha lá, o Paulo Henrique, né, jogador? É ele. É isso mesmo. Os corintianos Carlos Eduardo, a Fernanda e a Maria Inês. O São Paulino Alexandre de Jesus com o filho Lucas. E a torcedora mirim Ana Luísa dos Reis posando com a camisa do Verdão, do Palmeiras. É isso aí, minha linda. E o vencedor, ó, quem vai levar para casa esse livro, de fato, de direito e de cabeça, com Estevão Soares na capa aqui, ó. Levantando a taça de 87, né? O de fato é porque foi no campo de direito, porque ganhou nos tribunais também, Tudo. Né? E de cabeça,
que o gol do título contra o Guarani foi do Marco Antônio, zagueiro de cabeça. Boa, então, boa. Os caras criaram um título legal. Quem levou para casa foi o Carlos Eduardo Mansi. A gente entra em contato com você, Carlos Eduardo Mansi. Nossa produção vai entrar em contato, tá bom? Bacana. Estevão Soares, obrigado pela sua presença. Você vai para um trabalho agora em Mato Grosso. Vamos lá para o Operário de Várzea Grande. Boa, Deus te abençoe, que seja um grande trabalho. Queria mandar um abraço para os meus filhos, para o Felipe, para a Carol e para o Murilo, certo? E para o Léo, filho do Jupirado, que está nos assistindo, lá de Cafelândia, eles moram aqui em São Paulo, estavam ligados, mandaram o WhatsApp. Bacana. Muito obrigado pelo convite. Fernando Diniz, obrigado pela presença mais uma vez. A gente adora seus comentários, sua presença, e volte logo, que está fazendo falta. Um abração. Espero, eu sempre fico muito feliz de vir aqui, participar com vocês, é uma alegria para mim, e quando precisar, estou sempre aí, sabe que eu adoro estar aqui na companhia de todos. Muito obrigado. Boa noite, Vanderlei, noite, Helena, Chico, Miller, Michele Janela. Amanhã, 6 da tarde, estarei ao lado do casal Michele Janela e Celso Cardoso em mais um Gazeta Esportivo. Um abraço. Tchau. Tchau.